A vida de Aratuma sempre foi definida por dor, servidão e um nível gigantesco de azar. Adotado por uma família abusiva e tratado como um servo, o garoto de 11 anos encontrou seu único refúgio no amor de seu irmão mais velho, Ryotuma. Basicamente, o único ser humano decente naquela casa. Enquanto Arata era constantemente alvo da fúria de sua mãe adotiva, uma vilã do tipo que faz até a madrasta da Cinderela parecer uma coach de vida, Ryo agia como seu escudo, protegendo-o e incentivando seu maior sonho de se tornar um caçador de demônios para que um dia pudessem escapar, como uma viagem de estrada, só que com trauma e monstros. E justo quando o destino finalmente parecia sorrir para Arata como ganhar na loteria, só que melhor, ele foi escolhido por um orbe de rank dourado com atributo de água, um item extremamente raro e de imenso poder. Mas claro, sua felicidade durou tanto quanto a bateria de um celular barato. Seu pai adotivo, movido por pura ganância e com absolutamente zero neurônios funcionando, roubou o artefato e o vendeu para o poderoso grupo God por uma fortuna. Um clássico arco de traição familiar, só que sem redenção e com muito mais raiva. Sério, cadê aquele personagem secundário que aparece só pra dar uma surra nesse cara quando a gente precisa? 6 anos depois, Arata e Ryo assistem na TV a ascensão de Takodo, um caçador famoso que é basicamente uma celebridade usando exatamente o orbe que pertencia por direito a Arata. Consumido pela raiva, Ryo decide que é hora de confrontar o impostor. Os irmãos vão até a sede da guilda Deep Blue esperando justiça, mas em vez disso, recebem o pacote Premium de traição. Taco, provando que carisma de celebridade não equivale a caráter, os prende dentro de uma sala com uma fenda demoníaca ativa. Basicamente boa sorte sobrevivendo ou não. Diante do perigo, a tragédia ataca novamente. Em um último ato de heroísmo, Ryo salva Arata, apenas para ser atingido diretamente por uma misteriosa esfera negra que emerge da fenda. O que se segue é puro combustível de pesadelo. Arata observa impotente enquanto o corpo de seu irmão é consumido por uma aura sombria. Mesmo à beira da transformação, Ryo tenta confortá-lo antes de perder sua humanidade e se tornar um demônio grotesco. Nesse momento, Arata percebe a verdade. Os verdadeiros monstros não são apenas os demônios, mas pessoas como Godo, que destroem vidas sem pensar duas vezes. No auge de seu desespero, em um clássico momento de despertar de protagonista, um novo orbe negro aparece diante dele. E dessa vez, Arata não hesita. Ao reivindicá-lo, ele recebe a bênção do reino demoníaco, ganhando habilidades baseadas em fuligem e acesso a um sistema misterioso que o classifica como um executor. Sim, agora ele tem uma interface estilo RPG, porque aparentemente sofrimento desbloqueia DLC, mas não há tempo para tutorial. Enquanto seu irmão agora transformado hesita e foge, em vez de atacar, indicando que ainda resta algo dele ali, uma nova ameaça surge. Uma besta híbrida nascida da fenda, ferida, encurralada e a segundos de virar estatística. Arata desperta. Uma explosão de poder sombrio irrompe de seu corpo, transformando a fuligem ao redor em lâminas mortais que destroem instantaneamente a criatura. Um verdadeiro momento de reviravolta de fim de episódio. O sistema anuncia sua evolução para o nível 3, mas seu corpo basicamente diz, ok, já deu, e ele desmaia. Pouco depois, Takatugu retorna ao local esperando resultados fáceis, mas encontra apenas destruição e vestígios de um poder que ele jamais imaginou que aqueles fracotes poderiam possuir. E assim, o jogo muda. Arata não é mais a vítima da história, ele é o começo do problema. A menos que a próxima cena mostre Arata sonhando com seu irmão, até acordar de repente. Ainda meio atordoado, ele lembra do que aconteceu e se levanta para procurar seu irmão, mas é interrompido pelo grito de uma bela enfermeira de cabelos verdes. Ela explica que o encontraram desacordado na rua com ferimentos causados por demônios. Onde eu estou? Pergunta o garoto, e ela responde que é um centro médico para executores. Perdida em pensamentos, ela também o aconselha a entrar em uma guilda, já que iniciantes deveriam fazer isso. Desculpa, diz o garoto, levantando-se apressado e dizendo que precisa ir. E mais uma vez, ela manda ele descansar. Com a paciência de uma formiga, Arata vai até a porta e escuta uma conversa. Um demônio está à solta perto do grupo God, e um executivo desconhecido está perseguindo a criatura pelas fendas. Arata entra em alerta, pensando que, se isso for verdade, precisa fazer algo antes de lidar com guildas. A enfermeira volta perguntando se ele lembrou de pegar a recompensa, mas percebe que o garoto já fugiu. Achando que é basicamente o Flash, Arata corta as ruas em velocidade e decide procurar em cada fenda demoníaca. Então, um alerta alto ecoa pelas ruas, dizendo que uma fenda se abriu na área de Azigiri. Quando ele chega lá, percebe que a fenda é de dificuldade bronze e que a associação já ergueu uma barreira protetora. Meu irmão pode estar aí dentro. Será que eu consigo lidar com isso? Pensa o garoto ao entrar na fenda. No momento em que atravessa o portal, Arata se vê em um deserto e imediatamente recebe a missão de derrotar o chefe. Ele deduz que o chefe deve ser o mais forte e que haverá outras criaturas por perto quando, de repente, um lobo gigante de nível 3 aparece bem na sua frente. Animado para sua primeira luta, Arata escolhe a habilidade Lâmina das Sombras. Para sua surpresa, funciona, permitindo
permitindo que ele bloqueie a mordida da criatura. O impacto o lança para trás e ele fica chocado com a força daquele monstro. Lembrando de seu treinamento, o garoto avança determinado, desferindo uma série de cortes que atravessam o lobo. O sistema o notifica que ele subiu para o nível 5, mas antes que possa comemorar, um monte de feras aparece ao seu redor, prontas para atacar. Arata não acredita que existam tantas, especialmente em uma fenda de baixo nível. Sem outra escolha, decide lutar, pensando em usar a mesma habilidade que usou contra o rato gigante. Mas quando os lobos avançam, ele percebe que não sabe como ativar a técnica. As feras começam a dilacerá-lo, até que uma bola de fogo dispara em sua direção, queimando todas elas. Essa habilidade... O que foi isso? Pergunta um homem misterioso. Arata tenta entender o que acabou de acontecer. Foi você, o executivo desconhecido? Diz o ruivo, levantando os punhos, pronto para lutar. Arata o reconhece. Léo Kuji, um executivo de rank ouro com atributo de fogo e membro da guilda Xien, acompanhado de seus companheiros de nível prata. Um dos 5 imperadores, o garoto pensa, enquanto um grupo de demônios se aproxima do trio, que nem sequer percebeu. Irritado, o jovem apenas levanta a mão e ativa sua habilidade divina, Ragnarok. Uma explosão infernal massiva surge atrás dele, carbonizando todos os monstros em um instante brutal e agonizante. Arata congela ao ver um poder daquele nível. Tudo isso? Tem algo muito errado aqui, diz o ruivo enquanto se aproxima. Então, que habilidade é essa? Ele pergunta, apontando para a espada negra. Só então o garoto percebe que suas habilidades não se parecem com nenhum dos 5 atributos conhecidos. Léo chega ainda mais perto, curioso sobre o motivo de Arata estar ali sozinho. Sentindo-se como se estivesse em um episódio de Scooby-Doo, o garoto decide sair dali o mais rápido possível. Observando-o recuar, o ruivo pensa em como um orbe ressoa com o desejo de uma pessoa por natureza, mas aquela espada negra... Pare aí mesmo, garoto! Você é um irregular, ele diz nervoso. Arata gagueja, dizendo que está com pressa. Léo fecha os punhos. Há uma ordem para capturar você, ele diz, avançando. O garoto bloqueia o soco por instinto com sua espada. Que tipo de maluco é esse? Pensa o protagonista enquanto a fuligem reage ao fogo, forçando Léo a recuar. Cuidem dos demônios na área, Léo ordena aos subordinados, que ficam preocupados com a situação sair do controle. O usuário de fogo lança uma barragem de ataques flamejantes, forçando Arata a se jogar para se proteger. Só se renda ou vai virar cinzas, garoto. Ele continua avançando. Preciso encontrar meu irmão, pensa Arata, desviando de outra onda de fogo que vaporiza metade da rocha atrás dele. Você não pode correr nem se esconder das minhas chamas. Desesperado por qualquer ideia, Arata abre sua janela de status procurando algo útil. O ruivo observa, vendo-o gesticular e zomba dele por achar que pode lutar. Diz que é inútil e lança outra explosão infernal. O protagonista levanta uma nuvem negra, dissipando o calor ao seu redor. Cinzas não queimam 2 vezes, ele grita para o executivo, que responde que aparentemente ele não é apenas um frango covarde. Mas isso aqui é o seu fim, garoto, diz, intensificando o fogo nos punhos, pronto para atacar. Meu irmão está me esperando. Não vou desistir tão fácil, responde Arata, segurando firme sua lâmina negra. Essa frase desconcerta Léo por um segundo, tempo suficiente para Arata encurtar a distância. O que aconteceu com seu irmão? Léo pergunta, sentindo o impacto enquanto eles colidem. Surpreso com a pergunta, o protagonista recua, dizendo que precisa ir. Então Léo diz, se você quer proteger alguém, fique mais forte a qualquer custo, porque do jeito que você está agora, garoto, você realmente vai virar cinzas. Arata se sente grato por isso, e sai correndo em direção ao seu irmão. Logo depois, os companheiros de Léo retornam dizendo que eliminaram todos os demônios da área, se perguntando para onde o garoto foi. Léo comenta que aquele pirralho era apenas alguém determinado. Eles ficam olhando para ele, pensando que o garoto quase virou churrasco, e então recebem a ordem de avançar e derrotar o chefe. A cena corta para a guilda Deep Blue, onde alguém suspira ao ouvir o alerta de uma nova fenda demoníaca. A mulher de vestido preto pergunta se Isha pode assumir a missão, e ela aceita imediatamente. A cena muda novamente, mostrando Arata no meio de uma multidão procurando por fendas demoníacas. Descobrimos que ele foi expulso da última incursão porque Léo a encerrou. O garoto olha um anúncio da associação e murmura que, se uma ordem de captura foi emitida, ele não pode contar com as guildas. De repente, um alarme estridente ecoa pelas ruas. Uma ruptura dimensional foi detectada e os cidadãos são instruídos a evacuar até a chegada dos executores. O pânico se espalha, mas Arata corre na direção oposta, indo direto para o perigo. É ali, diz ao avistar a fenda Cassendo de rank bronze. Pensando que seu irmão pode estar lá dentro, um homem o impede, avisando que a área está restrita. Você é um executor? O homem pergunta, notando que o garoto não possui emblema. Só mais um executor patético que não consegue nem derrotar monstros direito. Temos ordens de não deixar ninguém entrar até o VIP chegar. VIP? Eu preciso entrar, protesta Arata. Problema seu. Cai fora, garoto, rosna o homem, enquanto seu amigo cria estacas de gelo e as lança contra Arata, que mal consegue desviar. Estou com pressa, Bonnie e Clyde, mas se querem assim,
diz o protagonista, sacando sua lâmina e avançando. Então vem, esquisito, provoca o caçador, ativando uma armadilha de lama que prende Arata no lugar. Ele afunda cada vez mais enquanto ouve o homem declarar: "Esse é o seu fim, garoto. Lixo freelancer. Parem agora mesmo", grita uma voz feminina. Icha aparece e imediatamente ajuda o protagonista com suas habilidades de água, libertando-o. Ela não entende por que executores estão lutando entre si, e rapidamente conclui que eles estão usando a fenda para benefício próprio. Os dois homens zombam dela por ser apenas suporte de guilda, enquanto o mais gordinho dispara estacas de gelo contra ela. Pegando-a de surpresa, ela levanta uma barreira de água que reflete os ataques, reclamando de ter que lutar. Então se vira para o garoto e manda ele lutar enquanto ela o fortalece. Arata hesita por um segundo, surpreso, mas concorda. "Vamos", diz ela, já conjurando seu encantamento. Sentindo a diferença em seu corpo, o protagonista avança em uma velocidade absurda, assustando os dois idiotas. Em um piscar de olhos, ele desfere golpes limpos e precisos com sua lâmina sombria e os derrota. Confuso com sua própria agilidade, ele verifica seu status e percebe o enorme aumento em seus atributos. "Você os machucou?", pergunta Isha ao se aproximar. E Arata explica que usou o lado sem fio da lâmina. "Esses caras são da minha guilda", ela suspira. "A mesma guilda daquele loiro desgraçado", pensa Arata. Depois de se ajudarem, os dois finalmente se apresentam. Icha começa a perguntar de qual guilda ele é, quando os dois homens se levantam e fogem dizendo que precisam reportar tudo ao Lord God. Ao ouvir esse nome, a raiva do protagonista aumenta. A garota do laço azul diz que vai relatar o ocorrido à associação depois, mas primeiro eles precisam limpar aquela fenda. Ela afirma que reforços devem estar a caminho, mas que os dois conseguem lidar com isso sozinhos, já que ela tem autorização do mestre Léo. Arata percebe que os buffs dela são extremamente eficazes, o que o deixa confiante e animado para sua primeira missão em equipe. "Só fique perto de mim, ok?", ela acrescenta, e Arata concorda rapidamente enquanto ambos correm em direção à fenda. O sistema anuncia o início da conquista da fenda Cassendo, revelando uma caverna abandonada com um ar assustador. A garota explica que fendas são dimensões paralelas e que não há como prever o que encontrarão lá dentro. Pedindo para Arata ter cuidado, ele se concentra em encontrar seu irmão, grato pela ajuda da executora e determinado a dar o seu melhor. Interrompendo seus pensamentos, um goblin grotesco aparece à sua frente, e o protagonista comenta que aquilo é basicamente nível tutorial, que não representa perigo algum, e casualmente decepa sua cabeça. Confiante, ele diz que consegue lidar com aquilo, até que uma horda inteira surge, carregando armas aleatórias. "Isso aqui é liquidação ou o quê?", ele murmura enquanto a garota prepara um encantamento que aumenta seus atributos. "Ataque", ela ordena, e Arata avança, eliminando vários goblins de uma vez. "Comigo aqui, isso vai ser moleza", ela diz com orgulho. Arata agradece pelos buffs e a elogia, o que a deixa ainda mais convencida. O garoto, mais travado que um NPC bugado, percebe uma sombra se movendo e ela ataca a garota por trás, mas instintivamente uma barreira surge para protegê-la, e ao mesmo tempo, o goblin é eliminado sem piedade. Surpreso com seus próprios reflexos, ele admira como ela consegue reagir em frações de segundo e usar várias habilidades mesmo sendo suporte. Ele comenta que precisa evoluir para ficar tão forte quanto ela, o que chama sua atenção. "Então vamos lá", ela diz, apontando para os inimigos ao redor. O protagonista se assusta ao perceber quantos são, enquanto Isha fica animada e lança mais um buff nele, incentivando-o a enfrentar todos. Ele avança rapidamente, eliminando a horda em segundos. Após a vitória, o sistema informa que ele alcançou o nível 10 e desbloqueou uma nova habilidade. De repente, um grupo ainda maior de goblins aparece, bloqueando qualquer rota de fuga. Ichika percebe que o número de inimigos praticamente dobrou e que ataques simples não serão suficientes. Arata analisa sua nova técnica e percebe que ela é voltada para ataques de longa distância e controle de multidões. Ele concentra energia e dispara uma onda negra que atravessa os monstros, perfurando seus corpos. "Insano", diz a garota, impressionada com o dano que ele consegue causar. Eles decidem avançar, mas logo sentem uma presença massiva vindo do fundo do corredor. "O chefe deve estar por ali", ela diz, avançando com cautela. No final do caminho, encontram uma figura armada sentada em um trono improvisado. O enorme ogro desperta ao notar os intrusos e solta um rugido. Arata tenta manter a calma enquanto a criatura emite sons guturais estranhos, e então sua lança dispara raios para todos os lados, inundando a caverna. Ao mesmo tempo, Ishika cria uma barreira de água, mas o ataque é tão forte que o escudo se despedaça, lançando-a para trás, fazendo-a questionar se o chefe realmente é apenas de rank bronze. Sem parar, o ogro dispara outro ataque elétrico. A garota assume a liderança e grita para Arata aproveitar a abertura. Mesmo preocupado com ela, ele hesita por um segundo, mas então avança, contornando o monstro. No momento perfeito, usa sua habilidade de longo alcance e destrói a lança, arrancando-a da mão do ogro. Furioso, o monstro reage e arremessa o cabo quebrado diretamente nele. Arata entra em pânico quando é perfurado no peito, sofrendo um ferimento fatal. Ichika corre até ele e ergue um escudo, tentando curá-lo com magia
magia de recuperação. A água ameniza seus ferimentos e o garoto geme de dor, lutando para permanecer consciente. Isso é só um tratamento de emergência, ela avisa, enquanto o ogro gigante avança em alta velocidade. Eles se desesperam ao ver a criatura cerrar os punhos e começar a golpear a barreira repetidamente sem parar. Precisamos detê-lo, diz Ichika, e Arata percebe uma abertura na armadura do monstro. Aproveitando a distração, ele decide correr, mas o chefe percebe e tenta impedi-lo. Ao se aproximar, o protagonista concentra um golpe pesado na perna do ogro, arrancando um pedaço e fazendo-o hesitar por um instante. Vendo a chance, ele concentra toda a fuligem em sua lâmina sombria, enquanto a garota fortalece seus atributos, gritando para ele dar tudo de si. Confiante, Arata avança contra o gigante com tudo que tem, saltando e desferindo um golpe direto na cabeça do ogro, encerrando a luta instantaneamente. A notificação do sistema confirma o fim da batalha e sua evolução para o nível 13. A garota corre até ele, o parabeniza e os dois comemoram com um empolgado toque de mãos. Eles decidem sair rapidamente, pois a fenda está começando a se fechar. De volta à cidade, Arata analisa os resultados da missão. Frustrado por ainda não ter encontrado seu irmão, o cansaço o atinge e ele desmaia. Preocupada, a garota do laço decide levá-lo com ela, e ele aceita sem resistir. Eles chegam ao prédio da guilda Deep Blue. Ichia lhe entrega roupas limpas e pede que espere enquanto ela vai relatar tudo ao seu mestre. Após algum tempo, já sem o cheiro de fuligem, Arata decide explorar o local. De repente, uma mulher de cabelos verdes passa correndo, tropeça e cai bem na sua frente, e o garoto a segura instintivamente nos braços. Ele pede desculpas enquanto encara seus belos olhos verdes, e ela o observa atentamente. Envergonhado, ele rapidamente se recompõe e sai dali às pressas, percebendo logo depois que provavelmente aquela era a mestra da guilda Deep Blue. A mulher, confusa, se pergunta quem era o garoto. Em seu escritório, ela se encontra com Ichika e agradece pelo bom trabalho. Notando algo estranho, observa enquanto a garota começa a despejar informações sem parar sobre a missão. Após se acalmar, Ichika explica que o loiro estava monopolizando a fenda demoníaca. A líder comenta que algo precisa ser feito sobre Godo, ao mesmo tempo em que pensa no garoto misterioso que encontrou. A cena muda para Arata caminhando pela cidade, refletindo sobre o constrangimento de ter esbarrado na mestra da guilda. De repente, ele vê uma enorme explosão de fogo nas ruas. Um executor levanta uma barreira para proteger uma criança. Movido por isso, Arata corre direto para o incêndio. Um cão demoníaco de duas cabeças lança chamas contra eles. Sobrecarregado, o homem percebe que seu escudo está prestes a ceder. No momento em que aceita seu destino, uma nuvem negra atordoa o monstro e um golpe poderoso atinge a criatura, emanando uma aura sinistra. O homem entra em pânico diante de um poder daquele nível, vendo o garoto controlar a fuligem ao seu redor. Arata invoca sua lâmina sombria e se coloca entre a besta demoníaca e as duas pessoas. Ao ver seu inimigo, o monstro avança, mas Arata não se move 1 centímetro. No momento exato, ele desfere um golpe limpo e preciso, cortando a criatura ao meio e encerrando a luta. Bem longe dali, um homem misterioso observa tudo com grande interesse. Na sede da Associação de Executores do Japão, alguém anuncia o início do Conselho dos 5 Céus. São apresentados os 5 executores dourados do país: Jinosuke Dogami, da guilda Seiwa, o nosso garoto do fogo Léo, Hayuzaki, da Deep Blue, o misterioso Takuto Nagihara, da guilda Suku, e o imponente Cheian Enamorei, da guilda Kin. O líder pergunta sobre o aumento de fendas anormais na região. Léo diz que fendas de baixo nível estão liberando uma quantidade incomum de monstros, enquanto Ray acrescenta que chefes com rank acima do esperado estão aparecendo. O ruivo comenta que isso só vai fortalecer os executores, mas o jovem de brincos zomba do seu otimismo. Irritado, Léo reage, enquanto o outro permanece completamente tranquilo. A garota de cabelo esverdeado continua, perguntando com que frequência essas anomalias estão ocorrendo. Eles explicam que há uma mudança dimensional em andamento, mas a causa ainda é desconhecida. O líder pede que relatem qualquer nova informação, e então muda de assunto. Um irregular foi detectado. Alguém está se movendo entre fendas sem autorização e não sabem por que ele nunca se registrou. A mulher menciona o nosso protagonista, dizendo que ele é suspeito por possuir habilidades estranhas. Pela descrição, ela o reconhece imediatamente do encontro anterior. Ray sugere que, se suas habilidades são diferentes, talvez o garoto ache que não pertence a nenhuma guilda. Takuto intervém dizendo que ele pode estar do lado dos demônios, deixando todos tensos. Léo tenta acalmar a situação, dizendo que já encontrou o garoto antes e não acredita nisso, afirmando que ele parecia alguém com muita determinação. O jovem executivo ri e diz que era apenas uma brincadeira, o que irrita Léo, embora também o deixe desconfiado. Dogami encerra o assunto dizendo que capturar o garoto
Godo é opcional por enquanto, já que não há provas suficientes, mas que devem ficar de olho nele. Nesse caso, se ele for realmente importante, aparecerá novamente, comenta a mulher que estava em silêncio até então, levantando-se para sair ao dizer que tem algo mais urgente a resolver, quando algo chama sua atenção. Uma câmera estava gravando toda a reunião, e essas informações estavam sendo assistidas por Godo, relaxando em seu escritório. Um irregular. Até os 5 céus acham que ele é um problema, diz ele em seu monólogo. Se eu capturar esse cara, minha influência na associação vai disparar. Ele então analisa o que sabe. O garoto possui habilidades baseadas em fuligem, e o outro provavelmente virou um cadáver demoníaco. Se for assim, sei exatamente para onde ele vai. Acho que vou resolver esse probleminha irritante, diz, saindo. A cena muda para uma multidão em pânico devido ao surgimento de uma nova fenda. O protagonista corre em direção à ruptura quando alguém o impede. Ao reconhecer o loiro, ele grita seu nome furioso. Sabia que você estaria aqui, diz o homem, zombando por ele ainda estar vivo. Arata responde para que ele não fique em seu caminho. Godo começa a provocar sobre o estado do irmão de Arata, agora uma criatura horrível. Vou acabar com aquela coisa imunda, diz, acumulando poder na mão. Consumido pela raiva, o garoto grita, não mexe comigo! E dispara um ataque massivo. Godo observa a habilidade de fuligem, confirmando que é um atributo completamente novo, e então corta o ataque como se não fosse nada. Irritado com seu erro, o protagonista avança segurando sua lâmina. Lento demais, provoca Godo, invocando um dragão de gelo. O herói bloqueia o ataque, mas logo percebe a diferença de poder. O loiro ri dele, zombando por não conseguir usar nada útil. Arata reclama, arrependido de não ter evoluído mais. Godo se surpreende ao vê-lo ainda de pé, com fuligem se espalhando pela lâmina. Então o garoto se move, criando uma nuvem densa que bloqueia a visão do inimigo. Surpreso, o caçador desvia por pouco de um ataque e usa sua espada de gelo para dissipar a fuligem. O protagonista salta pelas sombras e desfere um golpe poderoso que cria uma onda de choque. Esse é o seu fim! Ele grita, enquanto Godo declara que vai assumir o controle da Deep Blue e da associação. Não vou deixar, Arata responde enquanto é empurrado para trás. Você é presa da minha lâmina de gelo, garoto, continua o inimigo. Arata apenas repete, era meu. Então ele explode em fúria, liberando uma aura negra gigantesca e gritando, aquilo era meu, isso tudo é culpa sua, avançando completamente fora de controle. Mesmo assim, Godo bloqueia os golpes e analisa o quão persistente o garoto é. Dando um passo atrás, ele declara, hora de acabar com isso, e congela toda a área ao redor, prendendo Arata completamente. Surpreso, o garoto vê várias lanças de gelo voando em sua direção. Todas o atingem ao mesmo tempo, fazendo-o perder a consciência. Godo se aproxima do corpo caído, pronto para finalizá-lo, mas de repente uma onda de energia o atinge pelas costas. Não muito longe, 2 executores da Deep Blue aparecem. Você está fazendo uma bagunça grande demais, diz Ray em tom ameaçador, perguntando o que ele pensa que está fazendo. Surpreso ao vê-la, ele escuta enquanto ela explica que vem seguindo seus rastros há um tempo. O loiro resmunga dizendo que o garoto é um irregular, e Ray o repreende, questionando se é assim que ele costuma agir. Enquanto isso, Ishika corre para ajudar o protagonista. Ray olha mais de perto e o reconhece do encontro anterior. Isha usa sua magia de cura em Arata, que começa a acordar lentamente. Confuso, ele tenta entender onde está e o que aconteceu. Isha se preocupa ao ouvi-lo murmurar coisas sem sentido, e ainda abalado, ele acaba desmaiando novamente. O loiro então pergunta se elas realmente pretendem proteger o garoto e ir contra a associação. Ray o corrige, dizendo que ela mesma cuidará do garoto e o manterá sob vigilância, reportando tudo à associação. Godo tenta argumentar, mas Ray o interrompe, afirmando que Isha vai ajudá-la a limpar aquela bagunça. Ele provoca, perguntando se ela vai manter essa atitude, mesmo enfrentando um caçador de rank ouro. Aproximando-se, ele diz que com o apoio do grupo financeiro Goto, eles poderiam crescer muito. Irritada, Ray o avisa para não chegar mais perto. Ele recua e vai embora, dizendo que ela vai se arrepender. Ainda abalada, Ray manda Isha seguir em frente e levar o garoto ao centro médico. Lá, o garoto acorda de repente e vê a garota ao seu lado. Ela brinca com ele por ter desmaiado de novo. O quê? Tá colecionando quedas? Já dá pra fazer um álbum? Em seguida, ela se levanta e diz que vai chamar a mestra rapidinho. Correndo pelo centro médico, ela resmunga que a mestra é completamente desligada, até encontrá-la perdida no corredor. Itia começa a arrastá-la como se fosse um cortador de grama, enquanto a mestra reclama que as placas são confusas. Itia fica chocada, perguntando como alguém tão forte consegue se perder tão fácil, enquanto Ray apenas aceita a reclamação. Elas entram no quarto do garoto e Itia pergunta por que ele fugiu naquele dia e por que lutou contra Godo. Arata começa a gaguejar, mas Ray intervém explicando que a associação o classificou como um irregular. Ela diz que, se ele se registrasse, estaria mais seguro e teria apoio, então pergunta se há algum motivo para ele não querer se registrar. Arata não sabe o que responder, e Ray diz que ele ficará sob observação. Ele tenta falar novamente, mas pensa que isso pode colocar seu irmão em perigo. Percebendo sua hesitação, Ray sugere que eles mudem de ambiente. Arata fica confuso, enquanto Isha comemora, já sabendo para onde vão. Corte para o centro da cidade. Eles foram comer churrasco. Impressionado com a comida, Arata
Arata pensa que conseguiu escapar das perguntas. Itia diz que ele precisa descansar e comer bem. Ele quase fica suspeitamente animado ao ver um pedaço suculento de carne. Decidindo aproveitar o momento, ela diz que a guilda está pagando tudo, então ele pode comer à vontade. Arata se pergunta se merece tanta hospitalidade, mas acaba cedendo e aproveitando a comida deliciosa. As duas ficam felizes ao vê-lo mais animado. Enquanto come sem parar, ele percebe que essa poderia ter sido sua vida se tivesse ficado com o orbe de água. Ray se desculpa por antes e diz que ele pode perguntar qualquer coisa. Isha comenta que ele tem muita sorte da mestra se quer permitir isso. Então o protagonista pergunta como os membros das guildas encontram fendas demoníacas. A mestra explica que prever uma fenda é como prever um terremoto. Distúrbios magnéticos e distorções gravitacionais ajudam a identificar possíveis locais, mas a precisão é de apenas cerca de 60%. Arata diz que entendeu quando um alarme interrompe a conversa. Um alerta de previsão de fenda é emitido, indicando que uma fenda se abrirá em Nogawa em 1 hora. Ray fica séria, dizendo que não há muito tempo, preocupada por ser uma fenda de nível prata. Ela decide chamar reforços, mas Arata interrompe dizendo que quer ajudar. Vendo sua determinação, a mestra decide que ambos irão e pede que tomem cuidado. O garoto se levanta confiante, dizendo que vai limpar a fenda junto com Isha. Os dois seguem até o local previsto e finalmente encontram a fenda demoníaca Darka, de dificuldade prata. Isha diz que espera que ele esteja pronto, e os dois correm direto para o perigo, iniciando a incursão. Ao entrarem, encontram um lugar cheio de ruínas e destroços. O garoto fica confuso ao ver aquilo, e a garota explica que muitos lugares desaparecem após derrotar o chefe, mas aquele parecia ser uma exceção. Ele começa a dizer que não vê ninguém por perto quando Itia manda ele ficar em silêncio. Uma explosão ocorre bem à frente deles e um enorme verme de areia aparece. Ele ataca imediatamente e volta para o subsolo. Ela diz que precisam ouvir com atenção e alerta que provavelmente há mais de um inimigo. Arata percebe que estão cercados e diz que vai cuidar disso. Ele coloca a mão no chão, usando a fuligem ao redor para sentir as vibrações na areia e identificar de onde os monstros atacarão. Um ponto se destaca, e antes que a criatura sequer emerja totalmente, Arata a elimina instantaneamente. Ichika se surpreende com sua velocidade, e ele explica que enquanto estava no hospital, aprendeu a enxergar melhor suas habilidades e entender o que podia fazer com a fuligem. Ele diz que ela não serve apenas para lutar, mas pode ser usada de várias formas. Ela sorri e diz que assim, talvez consigam limpar a fenda. Usando essa estratégia, o garoto continua atacando sem parar até derrotar o último monstro. Então ele diz que o chefe deve ser o único restante. Enquanto avançam, ela o alerta para não baixar a guarda. Ao chegarem a uma enorme estrutura semelhante a um templo, ambos ficam impressionados, mas o clima muda no instante em que sentem uma intenção assassina esmagadora no ar. De repente, um monstro gigantesco emerge do subsolo e ataca. Eles desviam, e Arata pergunta se é outro verme de areia. Ishika corrige imediatamente. Aquele é muito maior e possui um ferrão mortal. Arata quase é atingido por trás, mas diz que o mesmo truque não funcionará 2 vezes e dispara um poderoso corte sombrio, arrancando a cauda da criatura. Ele afirma que se esconder na areia é inútil, pois sua fuligem pode penetrar o solo, permitindo rastrear o monstro o tempo todo. Ela o elogia por ser inteligente e diz que ele ficou forte muito rápido. Arata pensa que tem sorte de tê-la ao seu lado. Distraído, ele não percebe outro monstro até que ele surge bem diante deles. Era o chefe da fenda, um escorpião gigante de nível 29. Ishika grita que, mesmo sem a cauda, as garras do monstro continuam extremamente perigosas e o protege de um ataque devastador. O impacto é intenso e Arata aproveita a abertura para avançar. O chefe ergue sua garra enorme e ataca, e ele mal consegue desviar. Então algo aparece sob seus pés. Plataformas de água. "Use isso!" grita Ichika. Arata agradece, salta alto com o impulso e atinge diretamente a carapaça do monstro. A criatura cai no chão, derrotada. Ichika corre até ele e o parabeniza. Os dois comemoram a vitória, até perceberem que algo não está certo. A janela de notificação do sistema não aparece, e o garoto começa a suspeitar que aquela pode ser uma daquelas fendas que não desaparecem mesmo após derrotar o chefe. De repente, uma voz ecoa atrás deles, dizendo que a criatura já estava derrotada desde o momento em que perdeu a cauda no início, mas que ainda assim foi divertido. Os dois entram em choque ao ver que se trata de um cadáver demoníaco. E pior, ele fala a mesma língua que eles. O demônio pergunta se eles gostaram do fantoche, e Ichika entra em pânico ao perceber que ele consegue controlar monstros. A criatura levanta a mão e diz que ainda restam as garras, mesmo em pedaços, e o monstro derrotado se levanta de forma perturbadora e avança novamente. Eles reagem quase instantaneamente com um ataque combinado e o destroem outra vez. Irritado com a rapidez com que seu fantoche foi eliminado, o demônio decide que os dois serão seus novos brinquedos. A garota o encara com desprezo enquanto ele abre uma nova fenda demoníaca, dizendo que estará esperando lá dentro caso eles tenham coragem de enfrentá-lo. Eles percebem que aquele demônio tem controle total sobre a dimensão demoníaca. A fenda parece diferente, mas não há outra escolha. Ichika toma a frente e entra. Lá dentro, eles se veem
veem em um castelo sombrio, semelhante aos do mundo humano. Uma criatura os observa à distância, antes de atacar de surpresa, mas Arata reage por instinto, disparando uma rajada de fuligem que a derruba. Chocados, eles veem uma horda inteira de demônios surgindo à frente. Cercados, ativam suas habilidades e se preparam para lutar. Com sua lâmina sombria, Arata corta sem parar enquanto Ishika o fortalece com buffs. São muitos! Precisamos sair daqui! Ela grita. Eles correm em direção a uma porta com vários monstros logo atrás. Ao atravessarem, encontram o cadáver demoníaco esperando, dizendo que já estava cansado de esperar. Eles ficam tensos quando ele afirma ainda ter inúmeros servos. Ishika rebate rapidamente, dizendo que, se derrotarem o demônio, todos os subordinados desaparecerão. Lambendo os lábios, ele diz que não precisa mais se conter e ruge. Mostrem-me o desespero de vocês. A garota pede para Arata não prestar atenção, e ele questiona por que o demônio se dá ao trabalho de transformar cadáveres em subordinados. A resposta vem fria e cruel. Controlá-los é divertido. E humanos não são diferentes. Existem para serem dominados. Vou fazer de você meu brinquedo, diz, exibindo seu poder. Ishika fica furiosa. O protagonista diz que quer fazer uma pergunta, despertando a curiosidade da criatura. Você sabe como transformar um cadáver demoníaco de volta em humano? A garota se choca ao ouvir isso, enquanto o demônio ri, percebendo que há alguém que o garoto quer salvar. Arata perde a paciência e exige uma resposta. O demônio se levanta, reunindo uma energia vermelha nas mãos, dizendo que só responderá depois de brincarem um pouco. O poder se espalha pelo ambiente, e Arata percebe que aquilo é sangue. As gotas começam a se mover em altíssima velocidade, forçando-o a usar sua fuligem para se proteger. Ele acaba sendo atingido em vários pontos, e Ishika grita para ele tomar cuidado. Nesse momento, um cavaleiro blindado aproveita a abertura e ataca, mas uma barreira surge e bloqueia o golpe fatal. Ishika o protege, mas o esforço a desgasta quase completamente, deixando-a ferida. Ela diz que está bem e manda Arata focar no demônio, afirmando que vai segurar os cavaleiros. Ele concorda e avança entre os inimigos em direção ao cadáver demoníaco. A garota ativa uma habilidade para se recuperar um pouco e, percebendo que há inimigos demais, decide agir. Salta, gira no ar e libera um ataque carregado que mistura energia com água, criando jatos que se espalham por todas as direções e eliminam vários monstros de uma vez. Ainda assim, muitos começam a se regenerar. Determinada, ela afirma que fará isso quantas vezes for preciso. Enquanto isso, Arata se aproxima do demônio, que percebe a fuligem ao redor dele. Logo fica claro que Arata está misturando a fuligem com o sangue, endurecendo-o para impedir o movimento das gotas. Ao ver isso, o demônio diz que Arata pertence àquele lado. Confuso, o garoto para por um instante, mas o demônio continua, dizendo que o que acontece fora dali não importa. Ali dentro, só um deles vencerá, seu sangue ou a fuligem de Arata. Em seguida, ele lança várias gotas de sangue girando em altíssima velocidade. Arata concentra sua energia e dispara uma rajada que destrói o ataque. O demônio então forma uma espada de sangue e avança, atacando rapidamente. Arata reage controlando a fuligem para bloquear, surpreendendo o inimigo com sua velocidade. O combate se intensifica, com ataques e defesas se entrelaçando em um confronto caótico. Arata percebe que está chegando ao limite. O demônio também nota e, irritado, decide buscar mais emoção, voltando-se para a garota. Um chicote de sangue passa em alta velocidade por Arata. Ele tenta avisá-la, mas é atingido pelas costas por um golpe fatal, sendo completamente pego de surpresa. Sangue jorra, e ele cai no chão. O demônio se aproxima, dizendo que ele deveria ter prestado mais atenção, e satisfeito afirma que o garoto será seu novo servo, preparando o golpe final. De repente, Ishika surge e ergue um escudo de água, bloqueando o ataque. Concentrada em manter a habilidade, ela consegue paralisar o demônio por um instante e declara com firmeza: se é luta que você quer, então é isso que vai ter. Ela começa a curar Arata, acreditando que ele vai acordar logo. O demônio provoca, dizendo que o garoto provavelmente já morreu, e que protegê-lo assim significa que ela deve ser uma mulher de sorte. As palavras a fazem reviver memórias dolorosas do passado. Uma cena em que, ainda criança, vê um garoto sendo agarrado por um monstro horrível, dizendo para ela fugir. Paralisada de medo, ela observa enquanto a criatura o levanta, prestes a matá-lo, até que ela grita seu nome, Minato. Tarde demais, enquanto o sangue se espalha por todo lado. De volta ao presente, Ishika respira fundo e decide que não vai mais fugir. Avançando contra o inimigo com determinação, ela pensa que não é mais aquela garota fraca de antes. O demônio percebe sua investida e ataca com um chicote de sangue, dizendo que ela será sua próxima marionete. No último instante, ela cria um escudo de água e bloqueia o golpe. O demônio ri, achando que aquilo não passa de água comum, e começa a golpear o escudo repetidamente, levando-a ao limite até que ele se quebra. Então, ela passa a controlar toda a água ao redor, afirmando que a água é um elemento flexível, e começa a misturá-la ao chicote de sangue do inimigo. A criatura fica impressionada com a inteligência de Ishika, mas diz que pode produzir muito mais sangue do que aquilo. Ela sente o desespero crescer, mas nesse exato momento, Arata desperta e chama por ela. Rapidamente, Ishika entrega a ele uma esfera de água, dizendo para misturá-la com
sua fuligem e fortalecer seus ataques. Ele começa imediatamente, enquanto o demônio tenta impedi-los. Arata reage rápido, lançando uma sequência de golpes que combinam as duas habilidades. Os ataques envolvem completamente os chicotes de sangue e alcançam o inimigo, prendendo-o. Isha vibra ao ver que deu certo. Aproveitando a abertura, Arata avança e acerta um golpe pesado com sua lâmina sombria. Quando o ataque conecta, o monstro cospe sangue como se fosse molho de tomate, mas, estranhamente animado, começa a elogiar a forma como os dois lutam juntos, combinando seus poderes com o sangue dele. Eles o encaram e o demônio diz que tudo o que sempre soube foi dominar e explorar os outros, mas que eles não parecem ser assim. Em uma memória, alguém o chama. Para onde você vai, Vigado? Ele responde que pode não ser o melhor momento, mas não é problema dele. Uma figura envolta em chamas negras o desafia, dizendo que abandonar sua lealdade será sua ruína. Ele hesita por um instante, mas abandona aquela figura poderosa. De volta ao presente, admite que aquela pessoa realmente previu seu fim. Arata se aproxima sem piedade e exige a resposta à pergunta anterior. Vigado ri, dizendo que o acordo era responder apenas se o garoto vencesse. Arata insiste, e então o demônio responde. Não existe maneira de transformar um cadáver demoníaco de volta em humano. Ele começa a rir descontroladamente, afirmando que, uma vez transformado, não há retorno, não importa o que se faça. Arata fica completamente em choque enquanto o demônio continua zombando, até que uma notificação do sistema surge, informando que ele evoluiu do nível 15 para o 21. Ichika pergunta se ele está bem ao vê-lo parado, completamente travado. Em seguida, ela percebe que um item raro caiu, algo que pode conceder uma habilidade, e oferece a ele, dizendo que deveria pegar. Porém, Arata se irrita ao descobrir que a habilidade é controle de subordinados, a mesma do monstro, permitindo reviver e controlar qualquer ser morto, tornando-o totalmente obediente, além de oferecer melhorias. Ele decide que nunca vai se tornar um gerente de zumbis. O sistema então anuncia que a fenda foi concluída, e a cena muda para os dois já de volta à cidade. Abalado com tudo que descobriu, Arata fica desanimado enquanto Ichika tenta animá-lo. Mesmo triste, ele afirma que ainda quer salvar seu irmão, pois ele era tudo em sua vida. Sem saber o que dizer, Ichika pensa que gostaria de ter um buff emocional naquele momento. Enquanto isso, na guilda Deep Blue, Ray conclui que, se os poderes de Arata vêm de cadáveres demoníacos, talvez seja necessário capturá-lo e mantê-lo sob vigilância. Ichika se levanta furiosa, dizendo que Arata nunca machucaria ninguém e que sabe disso porque lutou ao lado dele. Com seriedade, encara sua mestra e declara que se algo acontecer, ela mesma irá detê-lo. Ray observa sua reação e diz que entende, pedindo que ela vá descansar enquanto verifica a situação com a associação, deixando Ichika cheia de energia. Em outro lugar, Arata retorna para casa e comenta que o local está sujo e abandonado, percebendo que ninguém esteve ali por um tempo. Ao olhar para seu quarto vazio, sente ainda mais a ausência do irmão. As palavras do demônio ecoam em sua mente, mas ele afirma que não vai desistir. Então percebe algo, uma brisa fria vindo de uma fenda demoníaca aberta dentro da própria casa. Sem hesitar, ele se dirige até ela e entra, acreditando que seu irmão pode estar lá. O sistema anuncia o início da conquista da fenda, e Arata percebe que está em uma caverna repleta de cristais de gelo. O lugar parece estranhamente familiar e enorme. Ele caminha por bastante tempo até encontrar um monte de galhos e raízes empilhados. Ao investigar, percebe que aquilo escondia uma porta. Acreditando que o chefe está ali, ele saca sua lâmina e remove os obstáculos, abrindo caminho. Ao entrar, Arata congela. Seu irmão está ali, transformado em um demônio. O sistema o identifica como o chefe Adal, nível 38. Emocionado, Arata diz que o procurou por toda parte e nunca imaginou encontrá-lo novamente em casa. Ele dá alguns passos em direção ao irmão, mas a criatura ruge e o atinge com um golpe brutal, lançando-o para longe. O garoto tenta chamá-lo, mas o monstro avança com uma sequência de ataques. Arata tenta dialogar, dizendo que é seu irmão mais novo, mas a criatura o agarra e o joga no chão novamente. Atordoado, ele não sabe o que fazer até lembrar da habilidade de controle de subordinados. Levantando-se, hesita em usá-la, enquanto uma figura misteriosa observa de longe. O monstro prepara outro ataque e o esmaga novamente contra o chão. Incapaz de reagir, Arata recebe uma sequência brutal de golpes, mas pensa que, comparado ao que seu irmão sofreu, aquilo não é nada. A criatura levanta o braço para um golpe carregado quando um cristal de gelo a atinge diretamente no peito, derrubando-a instantaneamente. Arata ouve uma voz zombando dele, dizendo que ainda estava brincando de caçador e que isso era patético, pois o verdadeiro herói havia chegado. Ele se vira e vê Godo. Furioso, grita para que ele não interfira, mas o loiro apenas ri, perguntando se ele realmente pretende proteger um cadáver demoníaco. Então percebe que aquela criatura era o irmão de Arata. O garoto exige saber o que ele está fazendo ali, e o caçador responde friamente que é dever de um executor limpar fendas demoníacas e que, sendo um irregular perigoso, Arata precisa ser monitorado o tempo todo. A criatura começa a se levantar novamente, enquanto Arata empunha sua lâmina. Godo afirma que, se ele está protegendo um demônio,
então é cúmplice e deve ser eliminado em nome da justiça. Arata avança rapidamente, mas o loiro bloqueia facilmente o ataque, zombando dele por não ter algo melhor para fazer. O protagonista, com calma, diz que seu irmão está apenas passando por um momento difícil. Godo cria um cristal de gelo e o lança por trás de Arata, atingindo o monstro. O garoto entra em pânico, e o loiro aproveita para provocá-lo enquanto prepara outro ataque. Arata se vira e bloqueia o golpe. Godo começa a parar a sequência de ataques do garoto, dizendo que ele não deveria tentar agir como alguém poderoso e afirma que vai congelar o demônio e deixá-lo em pedaços para ele, fazendo Arata recuar. Arata perde o controle. Meu irmão não é um cadáver demoníaco. Eu não me importo com o que você diz, nem com o que qualquer um faça. Ele é a única pessoa que eu tenho, e eu vou protegê-lo custe o que custar. Ele ergue a lâmina, tomado por uma determinação intensa, e grita: dessa vez eu vou salvá-lo. O golpe acerta Godo com força brutal e o impacto o assusta. Arata entra no modo protagonista total, forçando o loiro a recuar vários passos, murmurando irritado que a resistência parece ser de família. Confuso, o garoto pergunta o que ele quer dizer, e o loiro responde friamente. Havia outros 2 cadáveres demoníacos ali, 2 fracassados patéticos que só sabiam implorar por dinheiro para ficarem calados, e que ele cuidou deles como devia. Para piorar, ainda zomba, dizendo que nem sequer ganhou experiência com aqueles inúteis. Ao ouvir isso, uma aura negra insana explode ao redor de Arata. Godo levanta a mão, dizendo que desta vez será diferente, e dispara várias feras de gelo contra ele. Arata responde com uma enxurrada de fuligem, desacelerando as criaturas e abrindo caminho enquanto avança, destruindo quase todas, até perceber que deixou uma para trás. Godo aponta o dedo e ordena que a última fera o ataque, mas naquele instante seu irmão surge e destrói o monstro, protegendo Arata. O garoto tenta chamá-lo, mas a criatura avança contra o loiro e o derruba. Arata se preocupa com Rio, enquanto Godo se levanta xingando, questionando se um cadáver demoníaco pode mesmo proteger um humano, mas decide que isso não importa. Ele vai eliminar os 2 de uma vez. Arata tenta pensar em uma forma de pará-lo e lembra que pode alterar o estado da fuligem, como fez com Ichika. Ele toca o chão e ativa a habilidade, criando um modo de lama que prende Godo no lugar. Aproveitando a abertura, Arata avança, mas o loiro se liberta por pouco e desvia, acabando próximo de Rio, que o acerta na cabeça. Arata sorri, achando que a luta acabou, mas ao se aproximar percebe que o irmão está cuspindo sangue. Em choque, vê o corpo dele coberto de ferimentos e lentamente se desfazendo em cinzas, enquanto Godo aparece exatamente onde Rio estava. O sistema anuncia que a fenda foi concluída e está prestes a se fechar. Arata cai de joelhos, incrédulo. As palavras do loiro ecoam em sua mente, e então ele entra em um estado sombrio, dizendo em voz baixa que vai matá-lo. Levanta-se repetindo isso várias vezes, lágrimas escorrendo enquanto seus olhos ficam vermelhos de raiva. Ele grita e avança com sua lâmina sombria. Godo observa, perguntando se aquilo é uma nova habilidade. Lixo continua sendo lixo, diz, erguendo sua espada de gelo. Os 2 colidem, e uma enorme onda de choque ecoa pelo local. Godo não consegue acreditar que o garoto ainda está de pé, envolto em uma aura negra esmagadora. Arata avança novamente e acerta o loiro, lançando-o contra a parede. Sem entender o que está acontecendo, Godo observa enquanto o garoto se aproxima com um olhar enlouquecido. Arata diz que não importa quantas vezes o mate, nunca será o suficiente. O loiro percebe que está começando a sentir medo diante daquela intenção assassina absurda. Mesmo assim, se levanta e começa a carregar sua habilidade de gelo, mas congela ao notar várias armas negras apontadas para ele. Arata dispara todas de uma vez, atingindo Godo e jogando-o ao chão. Caminhando lentamente, pergunta com uma aura completamente descontrolada se já acabou. Godo percebe que precisa fugir dali. Arata entende e libera uma explosão violeta em todas as direções, fazendo rochas desabarem sobre o loiro. Consumido pela fúria, ele grita: "Morra!" E lança um ataque direto, mas um escudo de água surge no último instante, protegendo Godo, enquanto Ichika grita por Arata. Ela percebe que o ataque continua se intensificando até atravessar o escudo e atingi-la, lançando-a ao chão. Apavorada, tenta entender o que está acontecendo, levanta-se e implora para que ele pare, dizendo que não vai deixá-lo matar ninguém. Arata hesita por um breve instante, perdido em sua loucura. Godo comenta que a associação deve estar a caminho e que a perda de controle do irregular é culpa deles, acrescentando que aquilo também será o fim da garota. Ichika sabe que precisa agir rápido. Arata, completamente fora de si, libera um poder negro gigantesco que explode para todos os lados, destruindo parte dos arredores. Ray observa tudo pela sala de monitoramento e comenta que talvez tenha pegado leve demais com os 2 antes de sair correndo. Em outro lugar, alguém na guilda Suku fala ao telefone, dizendo que a situação está crítica e que o fracasso da associação é evidente, afirmando que é hora de aproveitar o espetáculo. De volta ao campo de batalha, Arata prepara outro ataque sombrio, liberando ondas sucessivas de energia. Uma delas vai direto em direção a Ichika, que já não tem forças para reagir, até que uma onda de energia azul bloqueia o ataque. Ela sorri aliviada ao ver que sua mestra finalmente chegou. Ichika pede desculpas antes de
desmaiar, dizendo que perdeu o controle da situação. Rei a segura e afirma que não foi culpa dela, mas sim dela própria. Ao olhar para Arata, agora irreconhecível, sente um aperto ao perceber que o garoto parece completamente perdido. Ela decide agir, mas uma luz esverdeada surge e a interrompe. Takuto aparece, dizendo que o irregular finalmente mostrou sua verdadeira natureza. Rei responde que sua guilda assumirá a responsabilidade e trará o garoto de volta, mas ele suspira e diz que a associação vê a situação de outra forma, levantando a mão para carregar seu poder, enquanto Rei fica abalada com o rumo dos acontecimentos. Arata avança contra os dois, mas o homem apenas sorri enquanto a lâmina passa perigosamente perto de seu pescoço, e no instante seguinte, desaparece, deixando apenas uma energia verde pairando no ar. Rei percebe pétalas de cerejeira se espalhando quando um borrão surge atrás de Arata e acerta um golpe de vento direto em seu peito. Ela fica impressionada que Takodo conseguiu pará-lo com um único movimento. Preocupada, Rei diz que o garoto pode morrer e que não permitirá isso, mas o jovem responde que ela está apegada demais e promete que não vai matá-lo, apenas contê-lo. Observando Arata, ele comenta que seria um desperdício eliminar alguém tão interessante. Mesmo assim, Arata se levanta e cria várias armas sombrias, lançando-as contra Takodo. Fascinado, ele conclui que o garoto está usando o poder dos cadáveres demoníacos, mas as armas se desfazem assim que tocam a aura verde. Takodo comenta que as habilidades do garoto ainda são muito brutas e avisa Rei que, se aquilo continuar, toda a área será destruída. Então ele levará Arata imediatamente para a associação. Ela protesta, querendo saber o que vai acontecer, mas Takodo responde que isso depende da associação. Rei observa enquanto ele concentra aquela energia verde na mão e a lança em Arata, envolvendo-o em duas grandes asas. Ela grita, exigindo explicações, mas Arata surge inconsciente, já sem a fúria. Takodo explica calmamente que apenas o colocou para dormir, se despede dizendo, até depois, e desaparece. Rei reclama que ele é sempre relaxado demais e impossível de entender. Isha chama por sua mestra, que chega dizendo que a evacuação dos civis foi concluída. Aliviada, Rei comenta que o pior foi evitado, até que Isha pergunta onde Arata está e ela opta por não responder. Arata desperta em um lugar escuro, algemado, tentando entender o que aconteceu, quando uma figura surge diante dele segurando algo parecido com um chicote e, com um sorriso perturbador, pede desculpas por tê-lo feito esperar. Enquanto isso, entre os destroços da batalha, uma mão aparece tentando se arrastar. É Godo, lutando para se levantar, incapaz de aceitar ter sido humilhado por Arata. Com ódio nos olhos, ele jura que vai superar os 5 céus e ri, imaginando que Arata deve estar sendo punido naquele exato momento. Na sede da Associação de Caçadores do Japão, o diretor pede atenção de todos, pede desculpas pela interrupção e anuncia que o irregular foi capturado. Léo imediatamente protesta, dizendo que Arata não é uma pessoa má e que prendê-lo sem provas é injusto. Rei pergunta onde o garoto está e o que fizeram com ele. O diretor explica que ele foi detido por perder o controle, causar grande destruição em áreas urbanas e violar as regras da associação. Léo fica chocado ao ouvir isso. O diretor acrescenta que Arata demonstrou um poder semelhante ao dos cadáveres demoníacos, o que fez muitos caçadores defenderem sua eliminação. Rei e Léo protestam, dizendo que isso é extremo demais, mas o diretor conclui que a identidade do irregular será investigada junto com sua ligação com os cadáveres demoníacos. Cheion comenta que sente pena do garoto e suspeita do envolvimento daquele oficial. O diretor finaliza alertando que a atividade dos cadáveres demoníacos pode aumentar e que todos devem permanecer em alerta máximo. Abalada, Rei decide agir imediatamente. Na prisão subterrânea de primeira classe da associação, Arata está algemado enquanto é interrogado por um oficial que diz que continuará mesmo que ele desmaie, exigindo saber qual é sua relação com os cadáveres demoníacos. Arata responde com desprezo que não sabe de nada. Insatisfeito, o oficial levanta o chicote, mas alguém o interrompe. Rei entra, se apresenta como líder da Deep Blue e ordena que o interrogatório pare. O oficial, em tom casual, pergunta o que ela está fazendo ali e se tem permissão. Ela diz que sim, deixando-o desconfiado. Rei pede para falar com o garoto a sós, e ele a adverte a não quebrar nenhuma regra. Aproximando-se de Arata, ela comenta que ele parece mais calmo agora, e pergunta se ele se lembra de ter perdido o controle, mas ele fica confuso. Rei explica que ele tentou matar Godo e Icha. Arata se preocupa, mas ela o tranquiliza dizendo que Icha está bem. Exausto, Arata diz que é natural ser punido, afinal ele não tem mais nada. Nada importa. Rei tenta alertá-lo de que, se continuar assim, o interrogatório vai prosseguir. De repente, surge uma notificação de emergência. Caçadores desapareceram dentro de uma fenda, e Icha foi enviada para a missão. Rei fica furiosa, dizendo que a garota é
imprudente demais, enquanto a cena mostra Isha entrando na fenda demoníaca. Preocupado, Arata pergunta o que aconteceu com sua amiga, mas Ray responde apenas que houve uma emergência e que precisa falar com o diretor. Arata tenta dizer algo, mas ela o interrompe, dizendo que ele não pode mudar o passado, mas ainda pode fazer algo enquanto for um caçador. Arata murmura que não há nada que possa fazer, mas então, de repente, Ray o liberta, dizendo que vai confiar em seu instinto. Arata permanece parado, sem reagir. Quando o guarda retorna à cela, diz que ela afirmou ter permissão, mas ao verificar descobriu que isso não era verdade. Ele declara que, mesmo sendo uma líder de guilda, não mostrará misericórdia. Erguendo o chicote, explica que aquele lugar possui um campo que interfere nas habilidades, exceto no seu chicote, e avança para atacá-los. Ray o derruba com um único chute no peito, deixando-o sem ar, e diz ironicamente: "Parabéns, figurante. Da próxima vez eu peço permissão." Em seguida, verifica o status dos caçadores disponíveis, e ao perceber que não há ninguém, olha para Arata, e diz que ficar preso ao passado não mudará nada. O que importa é a escolha que ele faz agora. Arata reflete sobre isso. Ele perdeu o que mais amava, mas encontrou amigos ao longo do caminho. Então, determinado, afirma que não vai perder mais ninguém. Ray sorri, orgulhosa, e promete que um dia todos vão fazer um churrasco juntos novamente. Arata então corre sozinho pela prisão e encontra outros guardas no corredor, gritando que o prisioneiro escapou. Ele congela sem saber o que fazer, até sentir alguém tocar seu ombro. Léo aparece dizendo que chegou bem a tempo e pergunta o que Arata pretende fazer. O garoto hesita, então Léo acrescenta: "É por causa do seu irmão, né?" Arata responde que não, que agora ele só quer salvar sua amiga. Ele diz que, se conseguir fazer isso, não se importa com o que aconteça com ele. Impressionado, Léo comenta que Arata realmente é um homem de princípios e, em seguida, diz aos caçadores que ficará pessoalmente responsável por vigiar o irregular, mandando que avisem o diretor e saiam dali. Ele chama Arata para ir, e o garoto, profundamente grato, foge com ele. Os dois atravessam a cidade correndo, e a cena muda para Isha sendo atacada por dois inimigos. Arata e Léo chegam à fenda, e Léo comenta que o garoto disse que uma amiga estava em perigo. Arata explica que vários caçadores de nível prata desapareceram, o que Léo acha estranho, já que a fenda deveria ser desse mesmo nível. Eles entram e o sistema anuncia o início da conquista. Dentro, encontram uma floresta enorme e densa. Léo observa que, como não há monstros por perto, o problema deve ser o chefe. Arata usa sua habilidade para localizá-lo, chamando a atenção de Léo. Algo se move, e uma criatura salta dos arbustos. Léo a elimina instantaneamente com seu punho em chamas. Outro monstro surge, mas Arata reclama que eles só estão atrapalhando e o corta ao meio. Léo percebe que o garoto está muito mais forte. Usando sua habilidade de detecção, Arata sente uma presença estranha, e então uma garota aparece diante deles, ferida, pedindo ajuda. Aliviado por vê-la viva, Arata pergunta o que aconteceu, mas ao tentar explicar que os caçadores foram transformados, ela é mordida por um demônio por trás. Ela grita de dor enquanto começa a se transformar ali mesmo, liberando uma aura verde intensa. Eles percebem que se trata de um cadáver demoníaco do tipo infeccioso, que avança contra eles. De perto, Arata trava ao ver a garota, lembrando seu irmão, e memórias o paralisam completamente. Léo pergunta o que ele está fazendo, mas Arata hesita e acaba sendo atingido. Léo pergunta se ele está bem, e Arata entra em pânico, dizendo que não pode matar uma pessoa. Levando isso a sério, Léo responde que eles já não são mais humanos, e incinera os dois cadáveres demoníacos sem hesitar. Abalado, Arata não consegue acreditar no que viu, enquanto Léo explica calmamente que eles provavelmente morreram no momento em que encontraram o chefe. Ainda confuso, Arata ouve Léo continuar, dizendo que os caçadores provavelmente acabaram assim tentando ajudar os outros. Finalmente entendendo melhor a situação, Arata observa Léo declarar que não deixará nenhum infectado escapar, pois o dano pode ser irreversível. Nesse momento, eles percebem uma aura verde brilhante, vindo de dentro de uma árvore. Em alerta, observam uma criatura bizarra emergir. De repente, Arata ouve algo atrás de si, se vira e vê Isha ao seu lado, gravemente ferida. Ele a chama, mas ela grita de dor, enquanto uma aura roxa começa a consumi-la. Arata corre até ela, enquanto Isha cai, dizendo que já é tarde demais. Virando o rosto, frustrada, ela diz que não conseguiu proteger ninguém, mas com um olhar triste, admite que, mesmo por pouco tempo, ficou feliz por tê-lo conhecido. Desesperado, Arata promete encontrar uma forma de salvá-la, segurando suas mãos. Isha o interrompe e diz: "Arata, continue ficando mais forte. Acredite em si mesmo. Por favor, salve o máximo de pessoas que puder." Antes de terminar, sua voz falha, e Arata grita seu nome. Enquanto isso, Léo é atacado pela criatura e bloqueia o golpe com os punhos. Arata segura a mão de Isha, observando sua transformação
transformação acontecer rápido demais, tentando desesperadamente encontrar uma solução. De repente, ela se levanta com olhos vermelhos e uma aura roxa pulsante, encarando-o de forma assustadora. Léo grita para que ele deixe os sentimentos de lado e ordena que a derrote. Quando a criatura avança, Arata hesita, lembrando dos momentos com sua amiga, e desvia no último instante, gritando que não pode fazer isso. Impaciente, Léo tenta agir, mas Arata o segura, dizendo que ela é sua única amiga. Léo rebate que ela não é mais humana, mas o garoto insiste que ainda é Icha. Nesse momento, ele percebe a criatura prestes a atacar Léo e o puxa a tempo. Percebendo que o tempo está acabando, Arata tenta pensar em uma solução e se lembra da habilidade Controle de Subordinados, imaginando que talvez consiga contê-la com isso. Ele estende a mão e libera uma nuvem de fuligem que envolve Isha. O sistema alerta que a habilidade está sendo usada, e um selo começa a se formar enquanto uma esfera de energia gira acima dela. Sua aura começa a desaparecer lentamente e ela cai de joelhos. O sistema confirma: parabéns, você capturou uma Isha selvagem. Arata se aproxima, percebendo que algo mudou, e ela apenas responde com um som baixo. Ele entende que a transformação foi interrompida, enquanto Léo o alerta para ter cuidado. Arata explica que transformou Isha em sua subordinada, deixando Léo chocado ao tentar entender que tipo de habilidade é aquela, cogitando que talvez ainda haja uma chance de salvá-la. De repente, Isha percebe algo e avança contra uma criatura próxima, cortando-a com suas garras. O monstro morde seu braço, mas ela apenas sorri. Arata explica que ela não pode mais ser transformada. Em seguida, ela esmaga a cabeça da criatura com o outro braço, abrindo espaço para Arata, que a finaliza com sua lâmina sombria, cortando-a ao meio. O sistema notifica que o chefe foi derrotado e a fenda foi concluída. A cena muda para a sede da Deep Blue, onde Ray fica chocada ao ouvir o relatório e ver sua aluna completamente diferente. Léo explica que, quando encontraram Icha, ela já estava infectada pelo chefe, e Arata acrescenta que usou a habilidade Controle de Subordinados, adquirida de outro chefe. Ray tenta processar tudo, sofrendo pela situação de Icha. Arata diz que era a única forma de não perdê-la completamente. A mestra olha para a garota e chama seu nome, e então Isha finalmente responde, dizendo o nome de Ray. Todos ficam paralisados ao ouvir aquilo. Arata pergunta se ela consegue falar, e Asha confirma que sim. Rei pergunta quem ela é, e Asha responde: eu sou um corpo demoníaco, mas também não sou. A consciência daquela pessoa ainda está aqui, fraca, mas ainda existe. Isso deixa todos em silêncio, e Arata se sente aliviado ao perceber que talvez ainda exista uma forma de salvá-la. Léo pede um momento, querendo saber se a Dark Etia consegue seguir ordens e não atacar pessoas, mas a garota apenas o encara. Arata afirma que isso não vai acontecer, que ele não vai permitir. Então Léo pede uma prova. Ele olha ao redor, vê um gato e manda Etia brincar com ele. Ela se aproxima lentamente, faz carinho e brinca de forma gentil. Ray observa emocionada, enquanto Léo fica completamente assustado ao ver que o gato permanece calmo diante de um corpo demoníaco, percebendo que a bondade de Etia ainda existe e que ela não parece perigosa. Dark Etia então se aproxima dos três, interrompendo o momento, e Léo recua pedindo para ela não chegar tão perto. Ray zomba dele, perguntando se ele tem medo de gatos, fazendo os dois mais jovens rirem da reação. Em seguida, Ray pede para Arata cuidar da garota enquanto ela reporta tudo à associação, e ele aceita animado, dizendo a Asha que, a partir de agora, eles vão ficar juntos. Asha levanta a patinha do gato de forma adorável, concordando que ficarão juntos para sempre, enquanto Arata apenas sorri. Em outro lugar, uma mulher analisa um gráfico, e alarmada, diz que múltiplas anomalias foram detectadas, indicando a formação de uma enorme fenda. No escritório do diretor da associação, um funcionário entra às pressas e relata sinais de uma fenda de grande escala, levando o diretor a ordenar a ativação do Código Zero para todas as guildas. O subordinado confirma e sai correndo, enquanto o diretor suspira e murmura que, após anos, finalmente chegou a hora, olhando para uma foto antiga. Na guilda Deep Blue, alguém anuncia que o Código Zero foi ativado, deixando Ray e Léo chocados. A cena muda para uma rua movimentada, onde uma rachadura surge no céu e se espalha rapidamente. As pessoas entram em pânico, dizendo que parece o fim do mundo, enquanto várias esferas roxas emergem da fenda junto com inúmeras criaturas. A multidão foge desesperada, enquanto dois caçadores tentam avaliar a situação, mas acabam cercados à medida que monstros atacam e pessoas são transformadas. De repente, uma chuva de fogo cai do céu e elimina vários inimigos. Os caçadores dourados chegaram. Percebendo a gravidade, Léo ordena que seus subordinados ajudem na evacuação dos civis e sugere a Rai que entrem na fenda. E ela comenta que aquilo lembra o que aconteceu 17 anos atrás. Uma fenda gigantesca, cujo interior era desconhecido, com Léo concordando. Perto dali, o próprio diretor
caçador aparece com uma mulher e afirma que desta vez será diferente, que não repetirão o incidente limite zero, enquanto ela já entra na fenda dizendo que vão resolver tudo rapidamente. Em outro ponto, um homem observa a abertura com um sorriso, dizendo que esperava por esse momento antes de entrar também. Ao mesmo tempo, Arata e a Dark Isha correm pelas ruas cumprindo a missão de proteger civis, enquanto Rei e Léo continuam lutando dentro da fenda. Uma mãe abraça seu filho dizendo que está tudo bem porque os caçadores chegaram, mas a fenda começa a liberar uma aura negra e algo emerge. Vários monstros voadores surgem no céu, chocando Arata pela quantidade. Ele diz que é a primeira vez enfrentando criaturas assim, e quando uma delas mergulha em direção à mãe e ao filho, ele lança sua fuligem, acertando a cabeça do monstro. Correndo, percebe que seus ataques são mais distrações do que dano real. Ao chegar, pergunta se eles estão bem, e a mulher agradece chorando. Mas ao olhar para o céu, ele vê centenas daquelas criaturas e fica sobrecarregado, sem saber o que fazer, já que não consegue alcançá-las. Algo com que Dark Isha concorda. O número de monstros cresce ainda mais e eles começam a destruir tudo. Então Arata decide contra-atacar, disparando vários ataques de fuligem que acertam poucos inimigos, percebendo que aquelas criaturas estão rápidas demais. Enquanto tenta pensar em uma solução, 3 caçadores chegam para ajudá-lo. Observando o céu cheio de monstros, ele percebe que precisa pará-los primeiro, e então tem uma ideia. Libera uma enorme nuvem de fuligem pelo corpo, preenchendo o espaço ao redor, e com um movimento brusco, ativa o modo cimento, endurecendo a fuligem no ar e prendendo vários monstros, puxando-os para o chão. Forçando seu limite, ele derruba vários de uma vez, e Dark Isha aproveita para eliminá-los rapidamente. Arata comemora o sucesso do plano, então decide aumentar ainda mais seu poder, levantando a espada e intensificando a fuligem no ar antes de saltar e desferir um golpe poderoso que elimina vários inimigos. As pessoas assistem impressionadas e comemoram quando a batalha termina, enquanto Arata cai exausto no chão até que um caçador se aproxima. Agradece pelo trabalho incrível e aperta sua mão. Em seguida, Arata olha para a enorme fenda, esperando que seus aliados estejam bem, mas ao atender uma ligação, o caçador grita sem entender como o prédio da associação está pegando fogo. A história então explica que a associação é o coração da defesa contra os corpos demoníacos, onde fica a maior guilda, responsável por sistemas de identificação, registros de fendas antigas, centro de operações e departamentos como suporte de combate, administração e controle de mídia, e que se esse lugar cair, toda a defesa do Japão contra corpos demoníacos entrará em colapso. De volta ao presente, o subordinado do diretor coordena os caçadores, explicando que os comuns trabalham em duplas. Os de nível bronze defendem as bases e os de nível prata enfrentam os inimigos, e declara que, com os caçadores dourados ausentes, todos precisam permanecer unidos. Então algo chama sua atenção. Ele vê vários monstros voadores se aproximando e entra em pânico, pensando que pode ser um ataque coordenado justamente quando a maioria dos caçadores está longe. Um homem corre até ele dizendo que a entrega chegou ao centro médico. Kohaku responde que vai cuidar disso e manda o subordinado reunir mais informações. Enquanto corre, ele se pergunta se seu mestre está bem. Ao chegar ao local, encontra tudo cercado por chamas. 2 criaturas monstruosas o encaram, um urso gigante e um pterodáctilo. O urso dispara uma rajada de fogo que ele mal consegue desviar, enquanto o pterodáctilo bate as asas e espalha as chamas contra ele. Irritado, ele grita que eles não podem simplesmente fazer o que quiserem, tentando entender como 2 corpos demoníacos estão trabalhando juntos. Nesse momento, alguém aparece dizendo que não imaginava que tudo estivesse realmente em chamas. Era o protagonista junto com a Isha sombria. O garoto avalia a situação e manda o caçador lidar com os monstros enquanto ele cuida do fogo. O jovem caçador rebate dizendo que não recebe ordens de um freelancer, mas ao olhar melhor, reconhece Arata como o irregular fugitivo da associação e percebe que a garota ao lado dele tem uma aura semelhante à de um corpo demoníaco. Arata então libera sua habilidade no ar, deixando o outro chocado. A garota começa a apagar as chamas enquanto o urso avança contra Arata, mas Kohaku reage rápido e transforma o monstro em pedra, impressionando-se com sua própria habilidade. Enquanto isso, a número 2 comenta que ele só adicionou mais uma estátua feia à coleção. Kohaku reúne energia nas mãos, toca o chão e cria uma lança de pedra, saltando e destruindo a estátua com um golpe pesado. Ele avisa Arata que vai ignorá-lo por enquanto, por causa da emergência, mas depois irão acertar as contas. Arata concorda, aliviado por ter um aliado. Em seguida, o último pterodáctilo voa direto contra ele. Arata concentra a fuligem nas mãos tentando copiar a técnica de Kohaku, petrifica o monstro no ar e o corta ao meio logo depois. O caçador fica chocado ao ver que ele copiou a habilidade apenas observando uma vez. Com a área finalmente limpa, Arata elogia a técnica de Kohaku, que cora ao se apresentar, mas imediatamente o repreende por usar suas habilidades de forma imprudente, explicando que isso consome muito MP e deixa aberturas perigosas. Arata admite, olhando para baixo, que nunca pensou nisso, já que sempre lutou desesperadamente desde o início. Eles deixam isso de lado e decidem para onde ir em seguida. Enquanto isso, não muito longe dali,
ali, alguém invade o cofre de armas divinas da associação e comenta que é uma pena que tudo esteja em caos. Ao encarar uma espada, revela-se ser Go, com um olhar frio. Ele diz que aquele é o momento perfeito para substituir os 5 céus, segura a espada e libera seu poder, inundando o local. Ao sentir aquela força, começa a rir, convencido de que agora é invencível. Em outra cena, um caçador enfrenta um ogro, salta e o derrota com facilidade. Logo depois, o trio secundário aparece. O vice-líder analisa a situação tentando decidir qual área priorizar. Arata comenta que é estranho tantos inimigos ali, já que antes não havia nenhum por perto. Algo faz sentido para Kohaku, que toca o chão e usa seu poder para detectar atividade estranha de monstros no subsolo. Os 3 começam a correr e ele manda Arata não atrasá-lo. No depósito subterrâneo, encontram um enorme buraco e ficam chocados ao perceber que os corpos demoníacos vieram dali. Enquanto todos estavam distraídos com a fenda, os monstros invadiram pelo subsolo. Kohaku estende sua lança energizada e ataca as criaturas. Arata se prepara para fazer o mesmo, mas o vice-líder o orienta a controlar a respiração, abrir espaço e deixar o poder fluir. Arata se concentra, segue as instruções e forma sua lâmina sombria com mais precisão, desferindo vários golpes rápidos nos monstros. A número 2 elogia sua evolução, embora ainda desconfie da garota misteriosa. Após limpar a área, eles seguem pelo túnel. Kohaku reúne uma grande quantidade de energia e o destrói, bloqueando a passagem. Ele diz que precisam limpar outras áreas. Arata pergunta se não há outras entradas, mas Kohaku responde que, por enquanto, aquilo era o mais urgente. Arata então diz que pode verificar, já que deixou fuligem espalhada pela base. Ele ativa seu modo Wi-Fi e sente uma forte presença acima deles, dizendo que a maior concentração de demônios está nos andares superiores. Kohaku se desespera ao perceber que é o centro de treinamento. Quando chegam lá, entendem a situação. Uma fenda demoníaca se abriu dentro da base. Kohaku grita frustrado por ninguém ter percebido devido ao caos, enquanto vários corpos demoníacos começam a sair da fenda. Eles se preparam para lutar. A número 2 avança com sua lança, e Arata segue eliminando inimigos sem parar. O vice-líder percebe que precisam lidar com a fenda, mas não pode abandonar o quartel. Ao notar que essa fenda é diferente, pois os monstros estão saindo dela, Arata se oferece para entrar. Kohaku fica surpreso, perguntando por que ele faria isso, mas ao ver sua determinação, sorri e decide ir junto. Ele diz que deixará a base para os outros caçadores enquanto seguem para o ninho. Todos olham para a fenda e entram. Dentro, encontram um grande salão cheio de estátuas. Kohaku desconfia que aquele seja o lugar de onde aqueles monstros fracos estão vindo, enquanto Arata suspeita que há alguém por trás de tudo. O vice-líder afirma que é sua responsabilidade acabar com aquilo rapidamente sem deixar ninguém morrer. Os 3 avançam pelo salão, até que a número 2 sente algo estranho e sombrio no ar. A cena muda mostrando os caçadores de rank ouro espalhados em 3 locais diferentes. De volta ao salão, Kohaku acha estranho o lugar estar vazio demais e pergunta a Arata pelo que ele está lutando. O garoto hesita, desanimado. Então Kohaku responde firmemente. Ele luta pelo diretor da associação, o Sr. Dogami. Enquanto ele estiver lá, os caçadores conseguirão enfrentar os cadáveres demoníacos e ele ainda acrescenta. Comparado a ele, vocês simplesmente não são bonitos. Os 2 riem disso. Kohaku tenta dizer seriamente que eles deveriam vê-lo lutar e continua elogiando seu mestre, dizendo que ele é basicamente imparável, a própria estrela do Super Bowl. Dark Chica diz que ele é um estranho, e ele responde que isso foi rude. Envergonhado, ele muda de assunto, lembrando Arata de manter o fluxo de poder dentro de si estável. Então, finalmente chegam ao fim do corredor, parando diante de uma porta gigantesca e decidindo entrar na próxima sala. Lá dentro, algo bate violentamente no chão em fúria. Uma fera demoníaca os encara com 2 cabeças horripilantes. Uma luz ofuscante sai dos olhos da criatura, os atordoando por um momento. Quando Kohaku consegue enxergar novamente, encontra seu mestre no chão, gravemente ferido, e entra em pânico. Arata grita seu nome perguntando o que aconteceu. Kohaku só havia caído de joelhos quando os olhos da criatura brilharam. Então Dark Isha também começa a gritar. Arata olha para a criatura e de repente está sozinho. O brilho se repete enquanto ele encara o monstro. 2 figuras surgem à sua frente. Seu irmão e seu único amigo em dor, transformados em cadáveres demoníacos, perguntando por que Arata não pôde salvá-los. E o garoto entra em desespero, caindo de joelhos e chorando incontrolavelmente. A criatura observa satisfeita enquanto Arata afunda em sua própria escuridão. Mas então ele desperta daquele pesadelo. Determinado, se levanta dizendo que ainda precisa trazer Isha de volta. Ele coloca a mão no peito e sente o poder fluindo, pensando nas pessoas que quer proteger. Olha para cima e vê uma esfera de água se formando como a magia de Isha. De repente, a criatura dispara um feixe de energia pela boca direto no protagonista. Uma explosão acontece e uma cruz aparece. Arata havia criado um escudo misturando fuligem e água, protegendo-se do ataque. A criatura lança uma sequência de golpes e Arata bloqueia como pode, pensando que conseguiu combinar o poder de Isha para fortalecer sua defesa. Com a mão estendida, ele forma uma esfera negra enquanto
controla a água, e atrás dele, Kohaku lamenta a morte de seu mestre, encarando o corpo sem vida. Ele então lembra que o irregular estava sozinho lutando sem parar, e segurando o desespero, bate a cabeça no chão com força para se recompor, gritando que é o número 2 da guilda Sewa. Agora focado, ele avalia a situação e percebe 4 criaturas monstruosas o encarando como comida. Enquanto isso, Arata continua levando golpes que ricocheteiam em seu escudo, e a criatura fica irritada por não conseguir derrubá-lo. O garoto tenta flanquear o monstro quando outro demônio ataca por trás, e as garras quase o alcançam até tudo parar de repente. Dark Isha aparece e perfura a criatura com suas garras, matando-a. Arata pergunta como Kohaku está, e ele manda apenas observar enquanto exibe sua armadura de pedra. Em seguida, ele avança e atinge 4 monstros ao mesmo tempo, causando uma explosão na sala, deixando o protagonista surpreso com seu poder. Enquanto isso, as criaturas continuam atacando sem parar. Um monstro tenta pegar Arata por trás, mas ele desvia por pouco. Percebendo que ainda há um inimigo, a criatura avança e Arata luta para se defender, recuando enquanto ouve Kohaku gritar para afiar seu mana. O garoto tenta entender o que isso significa e ouve. Se não conseguir agora, esse é seu limite. Arata fecha os olhos, se concentra ao máximo e, ao abri-los, vê seu poder refinado. Então, cria uma lâmina com 2 atributos, água e fuligem. No mesmo instante, ele avança, segura sua espada com toda a força e, com um único golpe perfeito, atravessa a criatura, derrotando-a de vez. Exausto, ele verifica se os outros estão bem, enquanto Kohaku o observa orgulhoso e o garoto cai no chão, ouvindo que foi por muito pouco. O número 2 reconhece o potencial dele, surpreso com sua evolução rápida, enquanto o gato sombrio continua provocando Arata. De volta à base, Kohaku diz que de alguma forma todos conseguiram proteger o lugar, enquanto ela observa pela janela seu alvo, a fenda monstruosa sobre a cidade, pensando em como seu mestre está. Xion reclama que suas roupas estão sujas, e ele responde que foi ela quem escolheu aquela roupa. Ela resmunga e então estende a mão disparando um feixe de luz que abre um grande caminho na floresta, dizendo que agora eles têm uma trilha confortável. Satisfeita, ela canta enquanto o diretor suspira, lembrando do incidente da Zero Border há 11 anos, quando inúmeras vidas foram perdidas após cadáveres demoníacos escaparem de uma grande fenda. Ele observa a floresta e acha tudo quieto demais. A mulher afirma que os inimigos devem estar escondidos por perto e diz que a busca finalmente terminou ao ver uma árvore gigantesca à frente. O diretor explica que a energia ali é de nível altíssimo. Xion apenas diz que quer acabar logo para ir embora. Então, 2 criaturas demoníacas aladas e com chifres surgem, ambas de nível desastre, capazes de destruir um país inteiro. Uma diz que finalmente chegaram, a outra afirma que aquilo é o fim para eles. Ao mesmo tempo, várias criaturas A-Class aparecem ao redor da árvore zombando deles e perguntando quanto tempo os executivos dourados vão durar. Em seguida, disparam um poderoso feixe de luz vermelha. O diretor concentra sua energia dizendo para observarem o verdadeiro poder de um executivo dourado. É ofuscado pela luz que ele libera, e quando ela desaparece, ele surge equipado com uma enorme armadura dourada. Xion flutua no ar, reunindo uma esfera gigantesca de relâmpagos enquanto o Megazord levanta o braço e bloqueia aquele feixe vermelho. A esfera continua crescendo e as criaturas não conseguem acreditar no que estão vendo. Elas ficam enfurecidas e ordenam que seus subordinados ataquem todos de uma vez. Enquanto os ataques se aproximam, Xion dá um leve sorriso e arremessa a esfera colossal. Os monstros entram em pânico ao vê-la vindo. Eles tentam resistir, mas a explosão é enorme, varrendo toda a área. Com o lugar destruído, a mulher diz que os outros provavelmente também terminaram. Em outro lugar, Ray e Léo derrotam rapidamente um par de monstros enquanto a mulher feminina destrói um esqueleto demoníaco, reclamando da falta de pistas sobre sua origem. Na sede, Kohaku ordena que seus subordinados protejam a área. Então ela recebe uma ligação e decide anunciar a todos. O diretor está voltando. Todos comemoram a notícia e o fim da crise. Enquanto isso, perto da sede, uma figura sombria aparece no céu. Todos olham para cima, aterrorizados. Era Goto, agora basicamente um Super Saiyajin flutuando no ar, cercado por relâmpagos e água, exibindo aquele sorriso sedutor e impressionante. Ele está envolto em uma aura roxa poderosa, enquanto tudo ao redor queima. Ray recebe um alerta. Uma energia estranha foi detectada perto da sede. A secretária celebra o retorno do mestre, mas Ray, ao olhar o monitor, vê Goto. O funcionário diz que não conseguem contato com a guilda Sewa. Nesse momento, Ray percebe Icha e Arata lá e sai correndo da sala, esperando que eles consigam resistir. Mas a mulher avisa Ray que ela está indo na direção oposta. Enquanto isso, o homem loiro dispara ondas de energia azul pela cidade, fazendo os civis entrarem em pânico. Arata manda Dark Isha proteger todos, enquanto Kohaku observa em choque, percebendo que Goto está segurando uma arma divina. Ele explica que essas armas escolhem seus donos, não o contrário, e acrescenta que o cofre não deveria ter se aberto para alguém como Goto. O loiro começa a tremer como uma máquina com defeito. Seu olhar se dilata e então 2 corpos negros saem de dentro dele enquanto ele grita de dor. Arata amaldiçoa a situação enquanto a garota
frota gótica fica horrorizada com aquilo. As criaturas avançam disparando rajadas azuis. O garoto protege os civis e ele, Icha e Kohaku destroem os monstros rapidamente. Goto continua atacando do céu, fazendo uma chuva de gelo. O protagonista percebe que está chegando ao limite. O vilão sorri e lança outra esfera de gelo. Arata vê o perigo e empurra todos para longe, protegendo-os e recebendo o impacto nas costas. Sem mana, sente o corpo falhar como um celular em 1%. Dark Isha, ferida, murmura que precisa continuar protegendo todos. Kohaku grita, cercado, dizendo que isso é responsabilidade dele como vice-líder. Quando tudo parece prestes a desmoronar, Raya chega ao campo de batalha e diz: certo, pessoal, a brincadeira acabou. Ela percebe que os três estão exaustos, mas conseguiram evacuar todos para que ela lutasse sem restrições. Deixando-os descansar, ela entra na batalha. Goto, completamente fora de controle, libera uma quantidade absurda de poder. Ele vê uma figura se aproximando, disparando ataques elétricos, mas a figura é rápida demais, e em um instante está em seu pescoço. Em pânico, ele leva um golpe brutal no peito e é lançado longe. Raya, calma, diz que o julgamento dele foi errado e que agora ela não está mais se segurando. No chão, o loiro ouve ela dizer que, entre todas as escolhas que poderia ter feito, ele escolheu abandonar sua humanidade. Ele cospe um jato de água nela e isso só a irrita ainda mais. Ela libera ainda mais poder. Água e relâmpagos misturados com pura fúria. Então, uma explosão de luz engole todo o local. A cena corta para Shion e Dogami saindo da floresta. Ela pergunta por que Rei é o mais forte dos ranqueados dourados e não ele. O diretor responde que isso só é verdade quando ela luta sozinha, sem se preocupar com ninguém ao redor. Como ela controla água e relâmpago ao mesmo tempo, tudo vira caos total. Por isso ela acabou seguindo um caminho solitário. Foi assim que ela se tornou a primeira irregular conhecida pela associação. O campo de batalha está envolto em uma tempestade completa. Kohaku desperta por causa da chuva, enquanto uma energia verde o cura, e vê um tornado gigantesco à frente, girando com eletricidade e água, maior que arranha-céus, enquanto tudo ao redor queima. Lá em cima, Rei percebe que ele acordou e fica aliviada. Mesmo ferido, ele tenta se levantar para lutar, mas ela ordena que ele recue sem discussão. Ele obedece. Rei diz que vai segurar Godo e manda ele levar os outros para longe dali. Kohaku os observa e carrega os feridos pelos destroços, procurando abrigo. Ele abre um buraco usando seu poder e o preenche com um líquido dourado, colocando os dois ali dentro. Ao longe, Godo tenta se defender dos ataques contínuos. Rei observa e se arrepende de ter deixado aquilo acontecer, aumentando sua aura e dizendo que deveria ter resolvido tudo sozinha desde o início. Ele libera ainda mais poder, fazendo o congelador humano entrar em colapso. Espadas de gelo se formam e avançam contra Rei, que levanta um escudo de água e bloqueia os ataques. Enquanto as lâminas se chocam, ela lembra do passado, dos pais dizendo quando era criança que protegeriam a cidade. Ela fecha os olhos para se concentrar e ergue os braços carregando eletricidade. Com toda a sua fúria, lança raios na tempestade violenta e aos poucos começa a controlá-la. Então, arremessa tudo contra Goto, que fica preso no ciclone, gritando de dor enquanto é atingido por choque sem fim. Lá embaixo, Kohaku observa o poder absurdo da combinação de água e eletricidade e percebe que aquilo deve estar destruindo ela por dentro, preocupando-se com seu limite. Então vemos seu passado, a dor que a eletricidade causava em seu corpo, as pessoas sussurrando que sua órbita estava danificada e que ela era instável, uma irregular. O jovem diz que não consegue imaginar o quanto o caminho dela foi difícil. Rei focada reúne o relâmpago girando ao redor do seu corpo e o lança contra Go novamente. Ele grita ainda mais alto como um micro-ondas enlouquecido, e ela não para de atacar nem por um segundo, controlando tudo com precisão. Os ataques se misturam ao tornado que o mantém preso. Kohaku observa. Chocada com o quão brutal é a luta, o cara loiro finalmente se liberta e salta no ar. R o vê, mas nem sequer se abala com a fuga dele. Ele a ataca e ela continua desviando sem parar, se aproximando cada vez mais, até que, em um erro de fração de segundo, R agarra a mão dele e interrompe seu movimento, carrega o punho com eletricidade e diz: agora aguenta. Goto percebe que está preso e leva um choque absurdo, gritando de dor. A eletricidade se espalha pela água ao redor dele e o lança para longe. Rose se aproxima e vê que ele ainda consegue ficar de pé, o que sinceramente a impressiona. Ele sorri com aquele olhar de vilão que claramente diz que nunca fez terapia. Isso faz com que ela se lembre da morte de seu mestre e de como se culpava sempre que alguém ao seu redor se machucava. Rei tenta se apegar às últimas palavras de seu mestre, então encara Goto e afirma com firmeza que vai acabar com aquilo pelos dois. A chuva continua caindo sem parar sobre o campo de batalha. Kohaku percebe a água ao redor começando a borbulhar quando Goto grita dizendo que Rei será dele, enquanto dispara rajadas de eletricidade. Rei levanta o braço e o avisa que ele não conseguirá se mover depois daquele ataque. A eletricidade começa a se concentrar nas pontas dos seus dedos. O cara loiro entra em pânico ao ver uma enorme esfera de energia se formando no céu e caindo diretamente em sua direção. Com faíscas nos olhos, Rei observa de longe a explosão massiva
explosiva que acontece bem diante de Goto, Kohaku reconhece aquilo como uma explosão de hidrogênio. Totalmente chocada com o nível insano de controle dela, finalmente ela aterrissa no chão, quase desabando de exaustão. O número 2 corre até ela preocupado, ela agradece e se levanta imediatamente, mas então congela assustada ao ver os cidadãos comemorando sua vitória, gritando seu nome, achando que tudo havia acabado. Emocionada com o momento, Ri suspira dizendo: "Tudo bem, fiz horas extras demais por hoje." Mas então, do nada, Goto aparece atrás dela e crava uma lâmina direto em seu peito, com um sorriso cruel. Ele comemora enquanto Ri cai no chão. Todos ficam paralisados, enquanto o sangue começa a se espalhar. Caída ali, ela se culpa por ter baixado a guarda, chorando. Lamenta seu mestre dizendo que no fim acabou ficando sozinha. Gul se prepara para o golpe final, agindo como se fosse o campeão. No último segundo, Isha Sombria aparece e bloqueia o ataque, perguntando o que ela está fazendo. E a garota grita emocionada que seu mestre não estava sozinho. Ri começa a chorar quando o loiro afasta Isha e a arremessa para longe. Então ele começa a formar cristais de gelo para atacar Rei. Caçadores comuns entram entre eles tentando protegê-la, mesmo que isso custe suas vidas, vendo todos arriscando tudo por ela. Restak implora para que parem e fujam, mas uma explosão irrompe no meio da luta. Ela desmaia pensando que todos vão morrer por causa dela, Kohaku. Desesperada, tenta curá-la enquanto implora por ajuda. Nosso Ken do Apocalipse ri desejando que todos morram, mas então, algo roxo surge em velocidade aterradora, atingindo o vilão no rosto e o lançando para longe. Antes que ele possa reagir, Gu é atingido no ar por várias lâminas negras ao mesmo tempo. Ao ver as espadas, Kohaku reconhece as habilidades S. Goto debocha dizendo que alguém tão lixo nem deveria estar vivo. Arata responde, liberando uma enxurrada de fuligem causando uma enorme explosão, quase sem energia. O vilão olha à frente, Arata com olhos vermelhos, veias saltadas e um chifre na testa. Manda ele calar a boca. Rei entra em pânico ao perceber que ele foi levado ao limite absoluto. Ele encara God com desprezo e diz: "Só observa meu poder." Então o protagonista explica que tudo começou com uma voz o chamando. Por um momento ele se pergunta se de alguma forma virou o protagonista de um isekai para acabar ali. Uma voz zomba dele reclamando por ter que lidar com um perdedor como ele. Marada então vê uma figura acorrentada sentada no chão. Ele pergunta onde está e onde Rei está. A entidade misteriosa se anima ao perceber que alguém finalmente pode ouvi-la. O garoto de terno se tensiona, ergue a lâmina e exige saber quem ele é. A figura respira fundo e diz se chamar Regnus, afirmando que foi ele quem deu o poder a Arata. Arata o corta ao meio, sem hesitar, enquanto a pequena chama reclama de como ele é rude. O adolescente rebelde manda ele calar a boca e tirá-lo dali logo. Rinus fica sério e diz pra ele não falar mais nada, e aponta pra Arata. Aquela espada e aquele poder são dele. Foi ele quem lhe deu tudo. Ele diz pra Arata entender seu papel. Ele é o rebelde tão aguardado. A entidade continua dizendo que ele tem o poder de enfrentar aqueles que roubam dos outros injustamente. O garoto o corta ao meio de novo como se estivesse fatiando um bolo duro, irritado. Então diz que não tem tempo para bobagens. Ele o segura pelas correntes e grita: "Se você me deu esse poder, então manda logo o pacote premium." O ser ri da esperteza do garoto e diz que aquele grandalhão não está mais ali. Então, com um olhar curioso, pergunta: "O que acontece se disser não?" O irregular pensa por um segundo e diz que, pelo que consegue perceber, sem a ajuda dele continuaria preso ali. A chama se aproxima e diz que só pode fazer uma coisa: 1 minuto. Pode dar a ele 1 minuto do poder do seu núcleo. Voltamos ao presente. Arata já usando o poder de Regnus e percebe que aquele poder estava adormecido dentro dele desde o início. Então diz: 1 minuto é mais do que suficiente para lidar com ele. Go ruge, dizendo que a aparência não importa, e avança. O meio-demônio cria vários escudos de fuligem, reforçados ao seu redor, puxa a espada e ataca com força insana. O impacto lança o loiro para trás, de joelhos. Ele percebe várias lâminas sombrias ao redor, e quando elas atingem, explodem tudo ao redor, caindo e rastejando. O vilão rosna que não vai perder para alguém como ele. Então olha para os 3 mais próximos e salta sobre eles. Arata o chama de patético, enquanto a garota gótica sente a fuligem fortalecendo-a, permitindo que forme garras enormes e ataque primeiro. Go fica chocado com essa habilidade dela, enquanto o protagonista o encara com puro desprezo, surtando. Goku diz que vem de um conglomerado rico e que vai substituir os 5 céus e se tornar o mais forte. Arata responde com desprezo: "Você roubou um orbe, uma arma divina. Você é pior do que um cadáver demoníaco." Rei encara ele, chocada, ouvindo aquilo e pensando como alguém poderia matar alguém assim. Go range os dentes, furioso por ser insultado por alguém que ele considera lixo. Então ele puxa a espada e grita que vai acabar com aquilo, mas o sangue já está espalhado por todo o corpo dele. Arata o lembra de que o orbe nunca o escolheu, então seu corpo não consegue suportar tanto poder, que ele nunca foi alguém de verdade. Enquanto o loiro tenta fugir, nosso cara do chifre supremo puxa uma fenda demoníaca do bolso, até o número 2 fica de boca aberta, uma fenda se abre na frente de Godo, e ele vê Arata se teletransportando bem na sua frente, agarrando-o pelo pescoço com um sorriso insano. Ele pergunta calmamente para ele não fugir, então questiona se ele não tem curiosidade
curiosidade de saber o que acontece se a fenda se fechar naquele instante, os dois ficam cara a cara, um rindo e o outro gritando. Ray salta sobre Arata, implorando para ele não fazer aquilo, chorando. Ela diz que é um ponto sem volta, e ouvir a voz dela faz Arata hesitar por um segundo. Godo grita ao ver seu braço sendo arrancado como um foguete da SpaceX. Apavorado, ele observa Arata caminhando em sua direção. O garoto pensa no irmão, e ao mesmo tempo, seu 1 minuto se esgota. E assim, os incidentes causados pela fenda em larga escala finalmente chegam ao fim. O loiro acaba fazendo um cosplay de Loki atrás das grades, perdendo seu status de executivo. Em sua cama, Arata pensa em como Regina ainda não deu nenhum sinal e muitas perguntas ficaram sem resposta. Mas algo ainda precisava ser resolvido. Uma voz o chama. Aratuma, apresente-se ao tribunal. Ele e sua bela garota gótica aparecem algemados diante do Conselho de Conduta dos Irregulares. O diretor diz que um irregular com poder desconhecido é acusado de quebrar regras graves e escapar da prisão, e que com tudo isso irão decidir o destino dele, anunciando diante de vários caçadores da associação que assistem ao julgamento. Ele também diz que Arata pode abrir fendas demoníacas e pede a opinião de todos. Ria é a primeira a se levantar, dizendo que sim, ele perdeu o controle, mas que sem ele Godo não teria sido detido. Léo acrescenta que Arata enfrentou vários cadáveres demoníacos, algo que a maioria não conseguiria fazer facilmente. Então a mulher sugere que alguém seja permanentemente responsável por ele. Dami pergunta se Xian quer acrescentar algo. Distraída, ela pergunta por que o garoto lutou sem receber dinheiro, fazendo o diretor suspirar. Arata diz que realmente perdeu o controle e não entende seu poder, mas não se arrepende de nada. Um homem na plateia grita indignado com o que ele disse. Com raiva afirma que é impossível aceitar um meio cadáver demoníaco, que irregulares como ele causaram terríveis acidentes ao longo da história. Ria fica preocupada ao perceber a presença dos conservadores, enquanto Léo comenta que os fundamentalistas do orbe são irritantes e que nem Dagami pode ignorá-los. A sala vira um verdadeiro caos de gritos. Os dois percebem que a situação está ficando extrema, até alguém pedir silêncio. É o homem do chicote da prisão subterrânea. Os conservadores perguntam o que ele, como porta-voz, pretende fazer. Ele olha para o diretor e admite que conspirou com o líder da Deep Blue e tudo o que foi dito, porém afirma que viu com os próprios olhos que, mesmo ferido e sem forças, Arata protegeu todos os civis. E se isso não é ser um executivo, então o que é? Encarando um caçador, ele grita: "Quando Godo trouxe o caos, onde você estava?" O caçador tenta protestar, mas o interrogador o interrompe dizendo que se alguém merece punição, é ele, pois trataram Godo como se estivesse acima de todos e abandonaram seus postos. Vários caçadores se levantam defendendo Arata, falando de sua coragem, de como arriscou a própria vida e defendeu o quartel-general. Uma garota diz que ele é um verdadeiro caçador, que lutou por eles e pelos cidadãos. O diretor pede calma e aceita a decisão geral. Então pergunta ao júri se há objeções. Olha para Arata e declara que a associação o certifica como um executivo de rank bronze e que ele será integrado à guilda Deep Blue, o que deixa Ray aliviada. Ela olha para o interrogador com gratidão. Ele explica que fez isso por sua irmã, que foi salva e que odeia dever favores. O grandalhão acrescenta que ele deve continuar protegendo as pessoas, caso contrário voltará ali rapidamente. Com o veredito encerrado, todos comemoram. Arata entra em modo travado total. O diretor passa para o próximo assunto, a punição dos caçadores, o que pode colocar Ray e Léo em problemas. Mais tarde, o protagonista anda pelas ruas livre pela primeira vez, pensando que ainda há muita coisa para resolver, enquanto observa seu certificado de executivo. O pagamento é bom, mas ele não ligava muito até abrir a caixa de correio e encontrar várias contas atrasadas. Mudando de ideia na hora, ele pensa em sua próxima missão quando alguém o agarra por trás. Uma mulher o abraça dizendo que estava esperando por ele e o chama de seu querido ratinho de laboratório. Arata a empurra e pergunta quem ela é. Ela o segura pelo pescoço e pergunta se ele deixaria que ela o dissecasse, praticamente faminta por ele. Ele libera a fuligem das mãos, forçando-a a recuar e erguer uma barreira para se proteger, enquanto elogia seus músculos, veias e pescoço. Ela começa a babar, puxa várias agulhas e diz que não aguenta mais. Salta em direção a Arata e ele entra em pânico até uma nuvem paralisá-la no ar. Ray aparece dizendo que já imaginava que isso aconteceria. Pendurada de cabeça para baixo, a mulher pergunta se o diretor não disse nada. Irritada, Ray responde que sim, que ela só deveria fazer isso no dia seguinte no laboratório, enquanto Arata pergunta quem diabos ela é. Ela se apresenta como Maki Kao, diretora do Instituto de Pesquisa dos Executivos. No dia seguinte, no Instituto de Pesquisa, a garota maluca e o cara do chifre se encaram. Ela fica chocada ao ouvir sobre as fendas e a entidade chamada Ragnus. Inclinando-se, pergunta como o corpo dele se sente, desconfortável. Ele diz que não faz ideia. De repente, vários dispositivos se prendem ao garoto, levantando-o no ar e o prendendo a uma estrutura, e ele percebe que está ferrado. Ela começa a babar novamente enquanto ele pensa em dar-o fora dali. Então uma voz robótica anuncia o início da varredura de autópsia virtual. Reich comenta que ela é estranha, mas suas habilidades estão em outro nível. Maki observa todos os dados com estrelas nos olhos, enquanto Arata, por outro lado, está apavorado. Ela explica que ele é diferente dos outros
outros executivos. Seu corpo possui características de cadáveres demoníacos. Arata se solta e diz que realmente sente algo adormecido dentro dele. Maki fica séria e diz que o corpo dele pode ser a chave para abrir o reino demoníaco. Arata dá uma travada e ela pergunta se ele ao menos sabe o que é uma fenda demoníaca. Ele responde que é um buraco de onde almas malignas saem e que só desaparece quando o chefe é derrotado. Ela concorda, dizendo que é como uma dungeon com tempo limitado, mas que há mais do que isso. Existem estruturas que parecem seres antigos, que falam nossa língua, até grupos organizados, ou seja, eles têm seu próprio mundo, o reino demoníaco, e as fendas são apenas caminhos. Ela diz que tem uma teoria, deve haver uma forma de viajar até esse reino através de uma fenda, e ele precisa descobrir como. Arata percebe que suas habilidades podem ajudar nisso. Maki acrescenta mais uma coisa: quando analisou, ele encontrou traços de outra entidade dentro dele, não apenas ele mesmo. Arata se pergunta se poderia ser Regnus ou outra coisa. Ela encerra dizendo para ele tomar cuidado, já que ninguém nunca tentou ir ao reino demoníaco antes. Arata, determinado, diz que sabe que é perigoso, mas se ficar parado, nada vai mudar. A garota maluca diz para ele ir com calma, e ele responde que conhece um jeito, só precisa fazer Regna falar a verdade do jeito certo. Olhando para a espada, ele diz que, se ele precisa dele, então não pode simplesmente estalar os dedos e apagá-lo da existência, certo? E ele se vira para ela e pergunta se ela pode fazer tratamentos médicos e cirúrgicos. Quando ela responde que sim, Arata solta um arroto clássico e espanta a mulher. Regnus aparece em seu subconsciente perguntando se ele é idiota, ainda ignorando-o. Arata pergunta se ele realmente quer ir para o reino demoníaco. O protagonista diz que isso seria melhor para ele também, o que irrita Regnus, chamando-o de fraco, dizendo que ele precisa fazer outras coisas antes disso e que existem restrições que o impedem de falar mais. Arata puxa a espada, cansado de tanta enrolação e respostas vagas. A chama roxa ri, divertindo-se com a ousadia do garoto, e decide entrar no jogo. Surpreso, Arata vê Regnus levantar um único dedo. Uma onda de poder gira ao redor dele, inundando tudo com fuligem. Ele diz que isso é tudo que pode usar por enquanto e zomba da reação do garoto. Então ri e grita para ele provar ali mesmo se estava falando sério antes. No meio daquela energia roxa, Arata se esforça, gritando que Regnus é um pé no saco. Com um sorriso diabólico, a entidade responde que essas restrições também são um saco, exigindo que o garoto mostre seu próprio poder. Arata salta no ar com a lâmina na mão, gritando para ele dizer logo o que quer. Regnus começa a falar sobre o reino quando várias correntes surgem de repente ao redor de seu pescoço. O garoto de terno fica chocado ao ver aquilo. A chama falante explica que, se ele quer saber, terá que quebrar essa restrição sozinho. Ao mesmo tempo, Arata lança uma onda de fuligem contra ele. O ataque rebate na energia maligna da entidade, que zomba perguntando se aquilo foi um ataque ou um espirro, dizendo que nem consegue se segurar. Mais uma restrição aparece. Cansado de toda aquela enrolação, o garoto pergunta o quão patético ele é, e Regnus apenas cai na gargalhada. Então se eleva no ar e ordena que ele mostre tudo o que tem ou morrerá ali mesmo. Uma chuva de ataques cai sobre Arata, atingindo suas costas. A entidade soa decepcionada, dizendo que esperou tempo demais para ele finalmente ouvir. Arata, ofegante, diz que aquilo não é nada comparado ao que seu irmão passou. Regnus sorri, cria várias lâminas atrás de si e diz que agora sim está melhor. Então as lança contra o protagonista, dizendo que no final só deve restar fuligem. A chama roxa se surpreende ao ver o garoto suportar tudo aquilo, ainda de pé, guiando relâmpagos com a mão. Então ele declara que, se é o mesmo poder, então ele também pode controlá-lo, criando várias armas envoltas em eletricidade e lançando-as contra a entidade. Regnus se surpreende, mas diz que pode fazer o mesmo, só que melhor. Lâminas maiores surgem ao seu redor e destroem as armas de Arata, avançando em direção ao garoto, que ergue um escudo reforçado, mas algumas lâminas atravessam e o atingem, deixando-o pressionado. O ser ri, duvidando que ele possa fazer algo sem depender do seu poder. Nosso herói reúne a fuligem ao redor, formando uma espada gigantesca e sombria. Desapontado, Regna diz que tudo o que ele faz é usar sua fuligem, perguntando se aquele é seu golpe final. Arata avança misturando-se à nuvem de fuligem. Regnus comenta que ele está tentando fazê-lo baixar a guarda. Inúmeras lâminas cercam a entidade, que diz que não importa quantas armas ele crie, ele também pode controlá-las. Mas Arata surge por trás dentro da fuligem, quase acertando um golpe limpo, perigosamente próximo ao pescoço da entidade. O portador de fuligem bloqueia a espada irritado e começa a dispersar todo aquele poder. Mas a lâmina era feita de gelo, então a fuligem menor corta as correntes que prendiam a entidade, deixando-a sem palavras. Arata revela que percebeu que Regnus não conseguiria controlar água. Regnus começa a rir sem parar, impressionado por ter caído naquele truque. O garoto se surpreende ao ver sua mão se transformar em algo demoníaco. Então Regna diz para ele pegar seu poder e ficar mais forte, que o resto depende dele. Enquanto isso, no mundo real, Arata estava deitado na cama. Ray e Maki conversam imaginando que ele deve estar com aquela entidade estranha. Então, o garoto começa a se mexer e acorda como alguém que levou uma injeção dolorosa. Ele ouve Ray
chamando por ele, e diz que está bem, suas feridas não doem, mas sua mestra o interrompe com um tapa no rosto. Maki fica chocada, e ele congela. Rei, emocionada, o avisa para nunca mais fazer algo assim, dizendo que Ichiya também poderia ter morrido. Arata pede desculpas sinceramente arrependido. Ela insiste para que ele nunca mais os assuste daquele jeito, dizendo que ele faz parte da guilda dela. Vendo o quanto ela se importa, ele apenas concorda. Então começa a sentir dor. Choques percorrem seu rosto, e ela diz que aquele tapa não foi nada normal. Ele respira fundo e solta a bomba, dizendo que conseguiu, que sabe como chegar ao reino demoníaco. Algum tempo depois, vemos uma luta intensa. O diretor, o rapaz afeminado e Xian estão atacando Arata. Com seus olhos vermelhos, ele pensa que precisa alcançar o reino demoníaco. Então a história volta 3 horas antes, para uma reunião, onde o grandalhão estava ouvindo todas as informações sobre o reino demoníaco. Léo pergunta se tudo aquilo é realmente verdade e por que Regnus sequer iria querer compartilhar isso. Arata diz que sabe que a entidade não mentiu, mas mesmo assim ainda não entende tudo. Rei o apoia enquanto o cara dos brincos pergunta como alguém sequer chega ao reino. A mestra fica tensa quando Arata mostra sua garra demoníaca. Ele explica que a única forma é derrotar o chefe de uma fenda de classe S, criar outra fenda dentro dela e atravessar. Todos ficam chocados ao ver aquela fenda na mão dele. O fanboy fica impressionado com essa habilidade. O diretor, sem acreditar, repete classe S. Xion explica que se uma fenda de classe A já é basicamente um exército, uma de classe S é um desastre completo e extremamente rara. Léo se joga no chão dizendo que mesmo sabendo como chegar lá, é praticamente impossível. Arata começa a se levantar, mas Léo o interrompe dizendo que ele é fraco demais para enfrentar uma classe S. Dogami explica que quando uma fenda de classe S aparece, o protocolo exige pelo menos 2 caçadores de nível ouro, e a taxa de sobrevivência para bronze ou prata é 0. O protagonista, determinado, diz que vai ao reino demoníaco. Não importa o que aconteça, viver com medo das fendas e só esperar que tudo melhore não faz sentido. O diretor concorda, dizendo que se chegarem ao reino será a primeira ofensiva real dos executivos. Mas o problema permanece. Arata precisa ficar mais forte. Então Xion sugere o teste de 1 minuto da morte e até se oferece como oponente. Rei fica surpresa com a ideia, enquanto Léo diz que deveria ser obrigatório. Arata fica nervoso, já que nem sabe o que é o teste. Dogami explica que é uma prova insana, onde ele precisa enfrentar 3 voluntários mais fortes que ele por 1 minuto inteiro. A mestra se preocupa com seu companheiro. O grandalhão diz que ninguém sabe quando uma fenda classe S vai aparecer, então não há tempo a perder. O herói concorda, totalmente sério. Então vemos um feixe de luz explodir e voltamos ao presente. Arata cai no chão. Xion pergunta se ele ainda está vivo enquanto o fanboy fica impressionado. 10 segundos já é algo para colocar no currículo. Agora no prédio da Deep Blue, Rei, vestida para treino, estala os dedos e diz que o verdadeiro treinamento começa agora. Arata responde animado, enquanto a garota gótica praticamente ronrona de felicidade. Ela explica que o mais importante para as habilidades é a imaginação, clara, precisa e afiada. Pede para eles imaginarem um whoosh, o que só os deixa confusos. Então aponta para a parede e manda repetirem uma habilidade básica 10.000 vezes, dizendo que se conseguirem o whoosh, vão perceber o wump. Eles continuam atacando sem entender nada. Horas depois estão destruídos. Então Rei manda fazer mais 20.000 repetições. Eles ficam chocados, e ela diz que é quando você acha que não aguenta mais que o verdadeiro progresso acontece. Horas depois eles estão praticamente mortos no chão. Então um jato de água dispara contra eles. Arata Reed no último segundo antes de ser atingido, dispersando a água no ar. Surpreso, percebe que conseguiu ativar a habilidade, mesmo totalmente exausto. Rei aparece sorrindo com o resultado e diz que é exatamente esse tipo de coisa que decide entre viver ou morrer. Em seguida o treinamento continua na guilda Xian. Léo estala os dedos e anuncia que o especial do dia é o quanto de pressão eles conseguem suportar. Os dois travam, mas Léo não dá tempo e manda começar imediatamente. Seus subordinados acendem várias tochas ao redor da sala. Léo declara que no meio daquele calor sufocante e das chamas violentas, eles precisam manter foco absoluto. Então bate no quadro e manda absorverem o básico do que é ser um verdadeiro caçador. O garoto do fogo coloca os óculos e explica o objetivo: analisar e manter a calma em situações extremas. Arata reclama do calor enquanto tenta ler. O professor vê isso e joga um giz nele, gritando para ele nunca mais dizer aquilo, mandando focar mesmo com o sangue fervendo. Horas depois, Arata está exausto e Léo diz que não há mais nada a ensinar. Agora ele consegue pensar melhor sob condições extremas e calor intenso. No dia anterior ao teste, Arata treina sozinho na floresta, ofegante, dizendo que aquilo é tudo o que consegue fazer, enquanto uma figura sombria o observa à distância. No teste, Xion, Dogami e o fanboy se reúnem, enquanto Léo e Rei observam de longe. O diretor o avisa que se ele falhar não poderá ir com eles para a fenda classe S. O cronômetro começa e Arata avança, determinado, pensando que dessa vez vai durar mais na luta. Ele cria uma nuvem de fuligem, pois em batalhas caóticas com baixa visibilidade evitar fogo amigo é essencial. O fanboy lança um ataque, mas percebe tarde demais que foi imobilizado. Dogami vê Arata flanquear e dispara uma chuva de relâmpagos. Arata
Arata desvia como louco, reconhecendo o padrão do ataque. O diretor, ajoelhado, fica impressionado com a rapidez com que ele se adapta. Xion prevê seu movimento no ar e lança um golpe pesado. Uma explosão acontece e o alvo se desfaz em poeira. Ela se surpreende ao perceber que ele criou um clone tão rápido. Arata salta, reúne fuligem na mão e dispara um ataque contra os três. O fanboy acha que ele teve um bom momento, mas que ali termina. Então libera uma sequência de golpes de vento que explodem ao impacto. De longe, Léo comenta que chegar a 40 segundos já é um grande avanço. Os três se reorganizam, dizendo que ele errou ao ficar sem rotas de fuga. Mas então percebem que uma fenda se abriu, e ele estava atrás deles, cansado. Com o braço transformado, ele lembra de todo o treinamento e percebe que ultrapassou seus limites. Os três avançam para finalizá-lo sem misericórdia, mas o protagonista apenas sorri, porque outra fenda surge onde ele estava. Eles ficam impressionados com o quanto ele evoluiu. Enquanto lutam, explosões começam a surgir por toda parte. Léo comenta que já se passaram 10 minutos, enquanto Ray diz que nunca viu aqueles três tão felizes. Após 32 minutos, Arata desaba no chão completamente exausto. Os três o observam com admiração, dizendo que foi incrivelmente divertido. Ele levanta o punho feliz com sua vitória e, como uma irmã mais velha, Xion o alerta para não se tornar arrogante e nunca baixar a guarda. Quando o fanboy olha por cima do ombro de Arata, havia algo ali. A criatura salta no ar, soltando um grito animalesco. O pequeno ser caminha até Arata e começa a se aconchegar nele. Todos ficam se perguntando o que diabos a habilidade dele fez dessa vez. Um tempo depois, no Instituto de Pesquisa, Mack examina a criatura recém-nascida e explica que aquilo era um resíduo restante de antes. O garoto diz que, estranhamente, aquilo o faz se sentir calmo. A cientista comenta que, como acabou de nascer, ele deveria dar um nome a ela. O garoto pensa por um momento, olha para a criaturinha e decide chamá-la de Pig, já que era tudo o que ela sabia gritar. Depois de se despedirem de Mack, Ray sugere um lugar para irem e os arrasta para um churrasco novamente. Marada se pergunta por que todo mundo está ali. Léo explica que estão comemorando e que também precisam decidir algo importante. Xion manda ele sair enquanto ele começa a fazer malabarismo. Aproveitando a chance, ela se aproxima e pergunta se ele não prefere ficar com a irmãzona na fenda. Ray corta a conversa, puxa ela para longe e diz que ela já passou da idade de se chamar assim. Xion rebate, lembrando que Ray estava agarrada ao garoto em público. Léo percebe que o clima entre elas é real e manda pararem com isso. Dogami termina a bebida, bate o copo na mesa e chama a atenção de todos. Ele diz que, se uma fenda demoníaca de classe S aparecer, precisam decidir quem vai por causa do protocolo, e por causa das habilidades de Arata, apenas uma pessoa deve ir com ele. O fanboy, com um olhar perigoso, diz que Arata precisa escolher quem será. Enquanto isso, Isha rouba a comida de Arata. Xion, com um olhar provocante, diz que a irmãzona protegeria ele. Léo lembra que foi o primeiro a lutar ao lado dele, e o fanboy diz que foi o primeiro a enxergar o potencial de Arata. Dogami comenta que não se importaria de entrar em uma fenda daquele tamanho. Ray fecha os olhos e diz que já sabe qual será a resposta de Arata. Todos encaram o garoto, deixando-o desconfortável. Ele respira fundo e diz que entendeu e que vai escolher. Corte para todos do lado de fora do restaurante se despedindo. Arata diz que se sentiu parte dos executivos e agradece Ray por convidá-lo. Ela diz que todos estavam curiosos sobre ele e que é assim mesmo. Ele responde que ficou feliz porque parecia estar fazendo parte de uma família. Por muito tempo seu irmão foi seu único aliado e agora ele quer ficar ainda mais forte para proteger as pessoas importantes para ele. Ray se emociona com o que ele diz, então Arata pergunta se aquele não é o caminho oposto da casa dela. A mestra fica envergonhada e admite que é péssima com direções. Eles riem e seguem caminhos diferentes. Depois que Arata passou no teste, todos ficaram esperando o surgimento de uma fenda de classe S. Cada um voltou para sua rotina, mas uma sombra sinistra se movia nas profundezas da associação. Na prisão, Godo encara um ser misterioso que saiu de uma fenda. Quando ele se aproxima, o homem fica aterrorizado ao reconhecer aquele rosto. Meses se passam. Uma mulher anuncia que uma fenda de classe S foi detectada no bloco 6 de Shintani. Dogami liga para Arata dizendo que o dia finalmente chegou e que está contando com ele. Perto da fenda, alguém se aproxima do garoto e diz que finalmente apareceu, mandando ele garantir que não morra lá dentro. É então que percebemos que o fanboy foi escolhido como parceiro de ataque. E assim, a história termina. Se você chegou até aqui, comente a palavra magia e se inscreva no canal. Até a próxima.